A história começa numa cidade devastada, e logo vemos o motivo do porquê disso. Uma grande criatura robótica no formato de um cachorro. Então um grupo de heróis que, bom, se assemelhava muito com um grupo aí que começa com Power, termina com Rangers. Eles falam que a criatura apareceu novamente, agora vão acabar com ela, pra proteger os civis. Então todo mundo se junta e o vermelho começa a usar o seu poder de fogo. Ele ataca com a sua lâmina imbuída em chamas e consegue derrubar a cabeça da criatura. E o vermelho fala que vão atacar juntos agora. Só que a criatura facilmente consegue se levantar e quase ataca o vermelho, que consegue se esquivar. E a criatura continua batendo bastante. Só que o azul protege o vermelho. Enquanto a amarela tentava segurar a população, o vermelho estava perdendo foco, vendo que o azul foi pego. E ele pensa que essa criatura é muito poderosa. O que eles fazem? E ele pensa nisso enquanto defende a população com sua espada. E o resto da equipe parte pra cima pra salvar o azul. Mas a criatura ruge porque ela vê outra pessoa se aproximando. E essa pessoa dá uma martelada muito forte na cabeça do cachorro. Parecia uma garota de cabelos brancos que amassa o cachorro como se fosse um prego, destruindo completamente essa carcaça dele, esse martelo foguete enorme. Mas ela fala pra finalizarem, até porque a presa não é dela. Então, o vermelho, junto da sua equipe, preparam um grande laser. Quando atiram esse laser, finalizam a pobre criatura. O que sobra dela é somente metal derretido. Então, depois de um tempo, faz-se o silêncio. A criatura realmente havia sido derrotada. E o vermelho fala, nossa, devemos mais uma a você. Ele tira o capacete e fala, não é? Martelo carmesim. Mas ela puxa um cigarro e fala, Jesus. Então, ela liga o propulsor do seu martelo para acender o cigarro dela e fala para não chamá-la assim. E depois, quando a ambulância, exército chega no local, o vermelho estava pegando uma criança, um sobrevivente, e leva essa criança de volta para sua mãe. Um dos soldados fala que o vermelho pode ir já, eles têm tudo sob controle. Mas ele fala que tudo bem, vai ajudar um pouquinho antes de ir. Mas o soldado fala pra ele, Sr. Dong-Hoon Kim, que nada vai mudar se ele ficar aqui. O trabalho dele como despertado já acabou aqui, ele tem que ir. Até que alguém tá com um ovo na cara dele. E era uma pessoa da população perguntando, despertados? Monstros? Tá fazendo eles de idiotas? Eles ficam destruindo tudo tentando matar os monstros. E o vermelho fica meio desanimado com isso. Mas aquela garota dá um tapinha nas costas dele e fala pra não ficar parado aí, vambora. E ele fala, sim, claro, martelo... quer dizer, valeu, Haran. Então é explicado que eles, esse tipo de pessoa, são chamados de despertados. E nesse momento a Haran se esquiva do monstro e invoca o seu grande martelo. E é explicado que um dia, de repente, esses monstros começaram a aparecer na Terra. Só que então, simultaneamente, vários humanos de diversos lugares do mundo começaram a despertar. Então nesse momento, a Haran usa o propulsor do seu martelo foguete para ir para cima, bem perto do rostinho da criatura, que tenta devorá-la como contra-ataque. E é explicado que algumas pessoas pensam que é por culpa dos despertados que os monstros existem, e começaram a discriminá-los por isso. Nesse momento, a criatura devora a Haran, só que ela lá dentro estava planejando isso. Então, ela usa o poder do seu martelo para explodir de dentro para fora aquela criatura. E é explicado que mesmo assim, os despertados continuaram sendo heróis, mesmo com toda a população contra eles. E uma pessoa começa a falar pra Haran que não precisam da ajuda dela. Monstros despertados são todos a mesma coisa. E fala pra sair da cidade deles. E a Haran pensa, sempre a mesma coisa. E ela imagina que as coisas vão mudar daqui a aproximadamente 3 anos. E então, 30 anos depois, tá tendo uma reunião de algumas pessoas importantes dizendo que já fazem 30 anos desde que os monstros apareceram nesse mundo. E esse que tá passando na tela é um vídeo dos primeiros heróis trabalhando juntos e defendendo o mundo, fazendo esse serviço. E o protagonista desse vídeo está bem na frente dele, o herói aposentado Dong-Hoon Kim. E era aquele vídeo daquela criatura canina, e perguntaram, essa foi a criatura mais forte que apareceu, não é? A batalha que mais assustou aquela cidade. E ela fala que ouviu falar que os civis estavam repugnando eles naquele momento. E ela pergunta qual foram os pensamentos dele diante daquilo. E o Dong-Hoon fala que atualmente a Associação de Heróis garante a segurança dos civis. Só que, bom, antigamente, tudo que poderiam fazer é lutar quando os monstros apareciam. Então é claro que haviam danos colaterais nas casas e propriedades dos civis. E ele fala que até ele ficaria bravo com esse tipo de coisa. Mas tem uma razão pelo qual os despertados continuam lutando. É uma razão importante que não pode ser explicada por ninguém, nem com números ou palavras. Nesse momento a Haran estava enfrentando essa criatura e é arremessada pro chão. E o Dong-Hoon pede o apoio do povo, até porque a humanidade existe há tanto tempo, mas a história deles, os despertados, existe há somente 30 anos. E a Haran aparece na fumaça e fala, que irritante essa criatura. Então ela pisa no tentáculo, pega impulso e vai correndo na direção dela. Então ela faz um disparo de
magia que acaba com a raça daquela criatura. Daí a Haran dá uma coçadinha no nariz, até que um helicóptero aparece, pedindo pra Martelo Carmesim sair dali. Ela fez um ótimo trabalho. E no helicóptero parecia ter uma heroína que tava se maquiando antes de entrar no combate. E aquela era a mágica Green Green. E ela agradece muito a Haran. E ela desce do helicóptero toda glamurosinha. E é claro que ela tava sendo filmada. E ela fala: Green Green no caminho para o serviço. E ela fala que a Haran fez um ótimo trabalho. Ela vai receber o pagamento dela em breve. Mas enquanto a heroína tá sendo gravada, claramente só derrotando a criatura que já tava toda ferida pra fazer dinheiro, pra fazer publicidade e entretenimento, a Haran pensa: essas crianças de hoje em dia. E o pessoal tava vendo na TV: olha só, era Green Green. E o pessoal fala que é bem legal ver pela TV. E realmente o pessoal hoje em dia era fã de heróis e heroínas. Mas a Haran tava tipo: ah, pelo amor de Deus. E nesse momento ela tava com Dong-hun. E ela fala: essas crianças de hoje em dia só chegam pra finalizar o trabalho que o sênior começou. E o Dong-hun pergunta: você não vai destransformar? Ela já terminou o trabalho, não tem por que ficar nessa forma. E ela fala que infelizmente não pode destransformar. Aparentemente a essência dela se tornou a garota mágica. E isso depois de transformar tantas vezes. E ela explica que de repente se transformou algumas semanas antes de ser dispensada do exército. Então ela tá nessa forma até agora. E ela fala que no fundo sempre se arrependeu do contrato da garota mágica. Mas depois que se transformou permanentemente, a mente dela mudou um pouco. Sua mentalidade não tem por que se arrepender nesse ponto de sua vida. Foi culpa dela de cair nessa armadilha. E ela fala que antes tudo era melhor pra ele. A sociedade vê os despertados agora como se fossem piada. E o Dong-hun fala que esse hábito saudosista dela não mudou, né? E a Haran fala que realmente não pode sair falando isso pra todo lugar, não é? As pessoas podem ficar chamando ela de boomer. E o Dong-hun fala que tá sempre aqui pra ouvi-la. Afinal, eles são companheiros há tanto tempo. Não importa o quanto o mundo mude, ela vai continuar a mesma, não é? Então, saindo daquela churrascaria, o Dong-hun tava até tropeçando de bêbado. E a Haran pergunta se quer companhia pra voltar pra casa, mas ele fala que não, tá de boa. E pede desculpas por segurá-la até tarde assim. E fala pra ela voltar bem pra casa, hein? E a Haran fala que, bom, ela tem que partir também, né? Ela também precisa desabafar com alguém. Então, Dong-hun vai embora cantando, todo bêbado. Até que uma pessoa se aproxima e ele pergunta: é você, Haran? Eu tô indo bem pra casa. Mas era uma pessoa prestes a atacá-lo. Então, ele realmente morreu nesse ataque. A próxima cena já é no seu funeral. E o palestrante fala que desde 30 anos atrás, quando tudo começou, Dong-hun sempre lutou pela humanidade. Até seu último momento. Mas ele morreu, sozinho e frio. Agora, eles vivem num mundo que foi o Dong-hun que ajudou a mudar. Um mundo de paz. Então, quando tudo termina, todo mundo vai partindo, tirando as barraquinhas. E sobra somente Haran, debaixo da chuva. E a Haran pensou que a morte dele tinha sido orquestrada, planejada contra os despertados e heróis, mas ela nunca esperava o que realmente aconteceu. A pessoa que matou ela se confessou, tava na prisão dizendo que eles mereciam morrer. Protegendo civis, pelo amor de Deus. E ele fala que os monstros e desastres vieram junto com eles. E ela pensa nas palavras de ódio aos heróis. Um sentimento que ela não acreditava que existisse mais. Mas ele foi despejado da boca de uma pessoa que eles juraram proteger. Então, se ela vive num mundo onde os heróis que dedicam suas vidas são tratados assim, então qual o propósito da associação existir? E o pessoal nem se importava, tava comemorando a morte dele. E as pessoas, é claro, fingiam estar tristes com a morte dele. E a Haran fala que finalmente tá tudo bem, quieto, não é? Até que uma pessoa se aproxima e pergunta se ela vai ficar muito tempo aqui, Martelo Carmesim. E esse homem fala que a sociedade já decidiu tratá-los assim, tratar os heróis como se fossem palhaços. E ele fala que tá indo na frente. E a Haran fala: palhaços, não é? E ela se vira, confusa, não vendo ninguém. Talvez fosse uma pessoa real que disse isso, talvez fosse uma ilusão, um devaneio do seu amigo que morreu, mas quando ela olha, vê somente uma medalha de sinceras condolências. E pegando isso, ela percebe uma coisa. Ela se lembra então de estar ao lado do seu companheiro, lutando por esse mundo. O vermelho se vira pra ela, mas agora não tem felicidade em seu rosto. Ele queima, deixando esse mundo. Então a Haran parte dali rapidamente, pulando pelos prédios. Só que enquanto isso, aquela heroína, a Green Green, tava tomando um couro pra um robô. Esse monstro tava prestes a acabar com a raça dela. Só que então quem chega rapidamente é a Haran. E olhando essa cena, fala: fracote, muito fracote. E a Green Green tava lá, tomando pressão. E a Haran pensa que um herói tá tendo dificuldades com um mero monstro de rank B. Ela pensa que isso é tão repugnante. E ela pensa que sabe muito bem onde essa ação descontraída levou todos eles. Então, um dia, uma grande explosão aconteceu. Todo mundo prestou atenção nisso e ignorou os alertas. Só que essa grande explosão não era comum. E a Haran fala que se lembra até hoje do grande desastre que aconteceu 10 anos atrás. Isso porque os heróis estavam acomodados.
heróis. Nesse momento, a Haran aparece no campo de batalha, tacando a Green Green pra trás, e a Haran tava somente com um pé de cabra, e ela já tava pisando no corpo daquela criatura, arrancando sua cabeça. E a Haran fala que hoje, ela, o último herói, morreu. E a Green Green pergunta, ei, por que você tá roubando minha kill? Mas a Haran se vira muito puta com seu pé de cabra e fala que não tem mais heróis, somente palhaços restaram. A humanidade nunca vai ser salva nesse ritmo, e ela vai mostrar para o mundo justiça. Ela promete pro Dong-Hun que vai ensinar pra todos eles como ser verdadeiros heróis. E ela fala isso enquanto espanca a Green Green. Então, mais tarde, em sua casa, tem uma criaturinha dentro de uma sacola de chips e pergunta, Haran, você voltou? E ela fala que pensou que morreria de fome, pelo amor de Deus. Só que a Haran não parecia estar de bem com a vida, não. E a criatura fala que ela tá um pouquinho diferente, ela fica meio confusa. E é explicado que 1 hora atrás, ela tinha acabado com a raça da Green Green. E a Green Green pergunta quem ela é, por que tá fazendo isso com ela? Mas a Haran somente encara e fala que a razão não importa. Mas não se preocupe, ela não vai morrer. E a criaturinha no presente pergunta, você matou ela? E a Haran fala que não, ela não é um monstro. Só fez com que ela não fosse tão ativa nos últimos tempos, sabe? Quebrou os braços dela e também as pernas. Mas a criatura fala que não, ela tem que consertar isso agora. E a Haran pergunta pra quê? E o furãozinho fica olhando pra ela e pergunta se isso é por conta do Dong-Hun. E ele fala que, bom, várias pessoas se sacrificaram nos últimos 30 anos. Mas ela perdurou até agora. Talvez ela esteja assim porque um humano matou seu amigo e não uma criatura, não um monstro. Mas a criaturinha fala, bom, eu não vi nem ouvi falar de nada. Mas pelo amor de Deus, manda a Haran tomar um banho pra tirar esse cheiro de sangue dela. Então, depois que ela lava o seu cabelo, que tava cheio de sangue da garota, a criaturinha fala que tem um presente pra ela. E faz um círculo de ritual e coloca a arma dela bem no centro. Afinal, ela tem um contrato de garota mágica. Uma heroína que anseia por justiça. Então vai dar um novo poder pra ela. Pra uma heroína que quer trazer justiça a esse mundo da verdadeira forma. Então, a Haran entra no círculo mágico e começa a ganhar esse novo poder. E aquela a antiga garota mágica, aparece diante de seus olhos. E ela fala que já fazem 30 anos, não é? E só fala que ela tá um pouco mais suja dessa vez. E quando criança ainda, ele se encontrou com Unho, que era aquela criaturinha. E ele pensa que escolheu se tornar uma garota mágica, se tornar um herói para salvar esse mundo. E a verdadeira garota mágica pergunta se é esse o caminho que ela realmente quer. E a Haran, com seu pé de cabra, pensa bem, mas fala que sim. Essa é a sua resposta. Então, em seu quarto, essa magia começa a fluir e ela se transforma completamente para uma forma sombria agora, de cabelos e roupas pretas. Então, bem mais tarde, alguns dias depois, as notícias falam que mais um herói foi derrotado. Mas o estranho é que não foi um monstro que fez isso. E também, ele não vai morrer. A vida dele não tá em perigo. Só não vai poder ficar em atividade. E o policial fala que deve ter algumas informações quando levantarem um embargo de notícias. Mas, se os superiores não disserem nada, eles também não podem fazer nada. Só que essa mensagem sempre é deixada sempre que um herói é derrotado. A mensagem é, aqueles que não sofreram, não se considerem heróis. Heróis têm que mostrar a própria vontade. E num prédio em cima, quem tava vendo isso era Haran. E ela fala que hoje em dia, numa cena de crime dessas, tão poucos policiais aparecem. Lerdões otários. Aí ela dá uma olhadinha no celular e ela vê um monte de youtuberzinho que era herói. E isso dava nojo nela. Até que ela vê uma notícia bem interessante. Era uma live de um herói derrotando um monstro. E lá estava ele, no local onde estava a criatura. E ele se apresenta como Bong Hyoni. E na live de hoje vai derrotar esse monstro feio. E enquanto isso, é claro, ele recebia várias doações. Então, quando ele fala que vai derrotar a criatura, alguma coisa aparece e arranca a cabeça dela. O cara fica completamente sem reação. E o chat da live também não entende nada. E o Bong pergunta, quem é que tá aí? É um monstro em sua verdadeira forma? Só que então, a Haran parte pra cima e não dá nem chance dele falar. E só afunda o pé de cabra no rosto dele, quebrando seu capacete e fazendo ele cair desmaiado. E uma doação pergunta se ele morreu, mas a Haran fala que não, ele só desmaiou. E a Haran pergunta como é que tá indo a live, até que é bem popular, hein? E manda todo mundo se inscrever nessa porra desse canal e deixar o like. Então, é claro, sai nas notícias que o herói de seu primeiro ano, Bong Hyeon, foi atingido também. E a atacante misteriosa apareceu na live. E a Associação de Heróis ainda está analisando o vídeo. E a Haran chega em casa, que também estava ouvindo as notícias, e ele fala que depois de analisarem tudo, com diversas informações, foi determinado que o criminoso é somente um lunático. E a Haran pergunta como é que é, porra? E um Unho fala, pagamento, dinheiro,
salário. Pensamentos felizes, por favor. E ele fala que sabe por que ela tá brava. Calma. E a Haran pensa, pensamentos felizes? Então ela se lembra de um dia que tava no bar e pergunta pra ela como é que ela tá tão atrasada pro after, hein? Vamos comemorar. Todo mundo sobreviveu ao extermínio de monstros. Pelo futuro. E a Haran fala, essas crianças. Daí o pessoal fala, vamos tirar uma foto, vambora. E a Haran fala, por que comigo? Sai daqui, porra. Só que então ela se lembra do momento da foto. E tava olhando pro retrato dela agora, que tava quebrado o vidro. Então ela fica um pouco mais calma e um Ho pergunta, você tá bem? E a Haran faz carinho nele e fala, sim, eu tô melhor. Eu só tava um pouco brava. E um Ho pergunta se ela não tá pensando demais e pergunta se ela desistiu de ser uma heroína. E ela fala que, né, o pessoal da associação pode aparecer a qualquer momento. E é só dizer que ela não está por perto. E um Ho pergunta, onde é que ela vai? Me leva junto! Mas a Haran fala que não é nada demais. Já já ela tá de volta. Então mais tarde, na rua, ela vai passando por um beco um pouco escuro e um grande cara com corpo de tubarão pergunta o que uma criança tá fazendo aqui? Ela sabe que lugar é esse? E a Haran pede pra parar de falar merda e chamar o chefe dele. Ela não tem nada pra dizer para peõezinhos que nem ele. E ele pergunta, peões? Você acha mesmo que eu sou estúpido? Só que nesse momento a Haran pega ele e dá um golpe. E ele simplesmente é derrubado como se não fosse nada. Até a dentadura do coitado caiu. E a Haran fala, bom, é só falar com seu gerente que tem uma garota de cabelo branco aqui. E leva ela pra dentro, agora. E o que parecia ser o chefe, que tinha uma cabeça de Lula, parecendo o Vilgax, pergunta como que o intruso derrubou todos os guardas, como tá causando tanta comoção, e pergunta quem ousa atacar sua organização. Tem cabelos brancos? Até que ele percebe quem é. Ele é. Aí ele fala no telefone pra escoltar ela respeitosamente até a sala dele, pode ser? Então mais tarde, se encontrando com a Haran, ele pergunta por que tem a honra de ter a presença dela. E a Haran pergunta, será que combina comigo ser chamada de garotinha? Então aparece uma cena do Here's Johnny, escrito garotinha embaixo. E o executivo, o chefão, se desculpa, dizendo que foi erro dele. Os guardas não deveriam ter chamado ela de garotinha. Mas ele pergunta, de qualquer maneira, por que ela tá aqui? Ele sabe que ela não tá interessada em dinheiro. E a Haran fala que não precisa de dinheiro de uma organização criminosa. Ela sempre pode ganhar dinheiro legalmente. Mas ele fala que ela sabe que isso é difícil, não sabe? E a Haran fala que sim, mas tá aqui por outra coisa. E ele, servindo um whisky pra ela, pergunta o que exatamente é. E a Haran fala, um monstro que pode se transformar, que tem uma consciência própria e pode ser controlado, não importa o que. Bom, se ela vai matar, é melhor que seja controlado. Mas ele fala que ela sabe, né? O quão difícil é fazer isso. Pra eles criarem uma criatura desse jeito, sem a associação notar. Mas a Haran fala que se não for fazer, ela pode fazer do jeito difícil. E ela invoca o seu martelo. E o chefe fala, tudo bem, a gente entra em contato com você quando a criatura estiver pronta. E ela fala, tudo bem, mas me dá o seu número. E ele pergunta, o meu número de celular? A associação não vai detectá-lo se eu fazer isso? Mas a Haran fala que não gosta da ideia de usar dinheiro de um bandido, só que não tem outro jeito não, E ele fala baixinho, depois de já ter pego muito dinheiro nosso. E ela pergunta, o que você falou? E ele fala aqui, nada. E ela fala pra tomar cuidado, senão vai puxar os tentáculos da cara dele. Então, ele passa o telefone e ela fala que vai entrar em contato com ele mais frequentemente, porque quer trabalhar com ele. E ele pergunta, o que isso significa? E ele pergunta, por que uma heroína que não aparece na mídia há tanto tempo tá pedindo isso pra ele? E a Haran pensa que ele acha que sussurrar não faz ninguém ouvi-lo? Só que ela pergunta se ele viu as notícias, e ele fala que sim, tem assistido todo dia. Então, ela se transforma na sua forma sombria. E ele fala que é ela que tá atacando os heróis? E ela se levanta, dizendo, correto. Então, ela vai saindo e fala que, bom, espera que tudo dê certo entre eles. E o cabeça de Lula agradece muito pela base que ela deu pra ele, pra que eles pudessem viver nesse mundo. Mas se eles estiverem em perigo por conta dela, não vão ter outra chance a não ser abandoná-la. E a Haran fala que, bom, ela já sabia disso. Então, sai daquela base. E depois, quem vai escoltando ela é um bichão grandão, um monstro de rank A, chamado Raiga, que pergunta como foi, ela conseguiu o que queria? E ela fala que sim. E a Haran pergunta por quanto tempo o Raiga vai ficar perseguindo ela, hein? Não deveria assumir a liderança em algum lugar por aí? Mas ele fala que só tá acompanhando a jovem mestre. Só que ouvindo isso, ela fica puta, perguntando, como assim, jovem mestre? Você acha que eu sou filha de um diretor de uma associação de dominação mundial? E o Raiga pergunta, dominação mundial? E o Raiga fala que o trabalho deles é a organização de voluntários para a purificação da Grande Barreira. Ela pergunta, é o quê? E o Raiga fala que recebe aprovações das Nações Unidas para fazer isso aqui. Então realmente estão ajudando os moradores. E a Haran pergunta, da última vez que eu vim aqui, isso aqui era a Associação Oficial de Poluição, não de Purificação. E o Raiga fala que essa aí que ela tá falando foi destruída pelas Nações Unidas. E a Haran fala, tá, entendi. Então a Grande Barreira, não é? Ela acha que tá na hora de visitar o cabelo
cabeça de Lula de novo. Enquanto isso, colocando mais um gelo no seu uísque, ele pensa que aquela criança tá vindo todo dia. E fala que sim, ela é poderosa, contribuiu muito pra sociedade, mas ela age como se fosse dona do lugar. E ele fala que tá aceitando isso, mas honestamente o que ele queria era chutar a bunda dela. Só que bem nessa hora que ele tava falando em voz alta isso tudo, a Haran aparece. E ele fica tão chocado que até joga o uísque no chão. E ele pergunta: ah, você já voltou, senhorita Haran? Tecnicamente é senhor Haran, mas pra não confundir algumas cenas, rapaziada, eu vou continuar chamando de ela, mas é ele. Porque a gente viu que era um garoto que se transformou, mas enfim, eu vou continuar chamando de ela pra não confundir nas cenas. E a Haran fala que veio pra perguntar uma coisa. E ele todo fofinho pergunta: que tipo de negócios ela tem com ele hoje? E a Haran fala que sabe do novo tipo de negócio que ele tá tendo aí. Uma organização voluntária de purificação além da barreira, não é? E o cabeça de Lula percebe e fala: ah, sim, claro. E ele fala que é brilhante, ótimo pra reputação deles. Mas por que ela tá perguntando sobre essa organização? Mas ela fala: me coloca lá, num cargo alto, de preferência. E ele fica bem chocado com isso, derrubando o uísque de novo. E ele fala que ela planejou desde o início, não é? Ela quer os fundos, quer dinheiro. E a Haran fala que ele é tão esperto, só que às vezes parece tão idiota. E ela fala que se um herói ocupar uma posição lá, a ONU vai prestar menos atenção, não é? E ele pergunta o que ela tá planejando, hein? Ele pensou que ela não tinha interesse nesse tipo de coisa. Daí ela encara ele por um momento e vira pra ir embora. E ela fala que um amigo dela se voluntariou para ir além da barreira. Então ela se lembra desse amigo. E ele fala que é realmente bem contraditório, não é? Os heróis e a ONU não se importam com o que tem além da barreira. E agora monstros, que antes eram vistos somente como vilões, estão se voluntariando para ajudar lá fora também. É por isso que ele pensa que deveria ir lá também, não é? E ela tenta ligar pro número desse cara, só que tava fora de área. E ela fala que deveria estar anotado o número antes de esmagar o celular dela. Merda. Até que ela liga pra outra pessoa e fala: ô, Hyun-seok, tem um momentinho? Mas ele fala: não tenho dinheiro pra te emprestar. E ela fala que não foi por isso que ela ligou. E pergunta por que ela tá com um número diferente de novo. Ela esmagou o celular de novo? E ela fala que esse não é o propósito da conversa, beleza? Ela só queria uma ajudinha num caso. E essa pessoa fala que se a Haran vai fazer um pedido desse tipo, vai recusar. E a Haran fala que sabe de tudo, mas ela tá perguntando somente como amiga dessa vez, tá? E ela fala que tem um grupo voluntário que tá ajudando na purificação além da barreira. E o Hyun-seok pesquisa, peraí, além da barreira? E ele fala que checou, é uma organização aprovada pela ONU. E ele pergunta se tem alguma coisa de errado com esse grupo? E a Haran fala que não. Ela só queria perguntar se ele poderia ajudar com o trabalho dele. Mas ele fala que se for algo que beneficia somente um tipo de grupo, ele vai recusar. A Haran fica bem puta com isso e pergunta: e se o Dong-hoon tivesse pedindo, você aceitaria? Nesse momento essa pessoa fica em silêncio e a Haran fala que a última coisa que o Dong-hoon fez foi esse trabalho voluntário para as pessoas que viviam além da barreira. E o Hyun-seok fala que vai considerar. E ela fala obrigado e vai desligar agora, porque sabe que ele tá ocupado. Mas o Hyun-seok puxa um assunto sobre emboscadas acontecendo com heróis recentemente. Ele pergunta se é a Haran que tá fazendo isso, não é? E é explicado que ele, Park Hyun-seok, é o representante das Nações Unidas na filial da Coreia. Representando os heróis, é claro. E a Haran responde meio nervosa que não. Por que ela faria algo desse tipo? E o Hyun-seok fala que é algo que ela com certeza faria. Mas agora ele vai desligar. Até que então, de repente, uma moto passa pela Haran. E a Haran fala que é uma pessoa disfarçada com uma sniper nas costas. É um herói que se especializa em armas. Então, ela já se prepara com seu pé de cabra e vai pra cima de um prédio. Enquanto isso, tava rolando um combate. Um cara dizendo que usaram seu punho de metal da justiça. Ele vai usar o seu último golpe para acabar com essa criatura! E a Haran se pergunta por que os heróis hoje em dia estão concentrados mais na frase de efeito do que no poder de fato. Por isso que são tratados que nem palhaços. Olha, se estivesse na frente dele agora, teria quebrado seus braços e pernas. Mas ela tá um pouco mais preocupada com essa sniper aqui. E ela tava bem atrás de onde a sniper tava, que tava mirando lá no cara. E a Haran fala que dessa distância, com certeza, ela é uma despertada. Então, atira com a sua sniper na direção daquele cara que tava derrotando a criatura. Mas a Haran para bem na frente da bala e fala que, bom, ela tá fazendo coisas ruins, só que deixar um Júnior morrer é um pouco demais. Ela para bem na frente da bala com seu pé de cabra e força muito. E ela fala que, bom, agora que ela tá ficando um pouquinho mais velha, parece que golfe é bem divertido. E ela bate aquela bala como se fosse uma bola de golfe lá pro céu. Depois ela para bem do lado daquele cara
e fala, ó, boa tacada. E o Punho de Aço pergunta, peraí, você é a pessoa que tava emboscando os heróis? Então ela veio aqui depois de ouvir sobre os poderes do Punho de Aço super aniquiladores? E ela fala, pelo amor de Deus, em tempos como esse, você poderia só agradecer, pirralho. Então depois de um tempo ele já tava todo fudido. E a Sniper se perguntava, isso é impossível, cadê ela? Até que ela repara que a Haran tava bem na frente dela. A Sniper fica apavorada, quase se cagando nas calças. E a Haran pergunta, quem é você, hein? Ela já coloca o pé de cabra bem pertinho dela e fala que não vai matá-la. Então é só dizer. Ou poderia simplesmente fazer pular do prédio. E ela mal conseguia falar. E a Haran fala, cospe de uma vez. E a Sniper se ajoelha, faz uma reverência e fala que aprecia muito ela, a emboscadora de heróis. E a Haran fica, é o quê? E nesse momento a Haran nem fala nada, só fica escutando. E a Sniper fala que ficou tocada com o que ela fez nesses últimos dias, mas ela não é forte o suficiente para aparecer na frente de uma câmera. A Haran fala que ela escolheu fazer emboscadas também, não é? E ela fala que sim, a mídia hoje em dia tá fazendo emboscadores de idiotas, sem mencionar essa ideologia maldita deles. A Haran muito puta então pergunta se ela tentou fazer com que mais pessoas olhassem pras emboscadas, e a Sniper responde que sim. E ela fala que bom, realmente, isso é ruim, tem algo de errado com os heróis hoje em dia. E a Sniper agradece por entender, mas a Haran quebra o braço dela e ela mal reage nesse momento, antes de sentir a dor e gritar muito. E ela pergunta, por quê? Por quê? E a Haran fala, cala a boca, tá tentando acordar a vizinhança? E a Haran fala que ela deve ter entendido errado. Ela não odeia as crianças de hoje em dia. Heróis brilhantes por aí? Tá, tudo bem. Os heróis em si não são ruins. Eles trabalham, seguem as leis sociais. Só que crianças de hoje em dia não sabem o que é sofrer, o que é se esforçar para ser um herói. Acham que ser um herói é como ser um idol, como ser uma pessoa de fama, um ator de Hollywood. E a Sniper fala que ela só queria aumentar a consideração da sociedade. Mas a Haran fala, chega. No momento que ela tentou matar um companheiro, já não é mais justiça. Aquela bala, encantada com magia do jeito que tava, por acaso ela tentou matar o moleque? E a Haran fala que não tem intenção de matar os heróis. Ela não gosta como os heróis operam hoje em dia, mas não significa que eles têm que morrer por isso. E ela fala que a Sniper, hoje, só não tem qualificações para ser uma heroína. Assim que ela tiver resistência e se sacrificar pela humanidade de fato, aí sim poderá ser chamada de heroína. Fala pra não se esquecer disso quando quiser espalhar esses ideais. Então depois de cacetar aquela garota, mais tarde na rua, a Haran tava caminhando com uma sacola cheia de lata. Não dava pra saber se era cerveja ou refri, mas quando a Haran chega em casa, tem uma pessoa esperando por ela. E o Hyun-seok fala que ela demorou, viu? Onde é que ela tava? E ela pergunta o que ele tá fazendo aqui, hein? Mas o Hyun-seok, olhando pra ela, fala que parece que ela tá menor do que antes. E a Haran pensa que ele veio pra arrumar uma briga. E o Hyun-seok fala que ela deve ter parado de crescer porque só come merda. E ela fala que não vai crescer, mesmo sem isso. E o Hyun-seok pergunta se por acaso ela já tentou, sei lá, tipo, beber leite, tomar uma vitamina. E a Haran fala que já foi esticada por 2 monstros, um de cada lado puxando braço e perna, só que eles desistiram. E a Haran fala que bom, ele continua bem chatinho, fazendo as mesmas piadas da época, que era o azul. E ela pergunta de qualquer maneira por que o representante da filial na Coreia tá fazendo na casa dela. Ele não veio aqui só pra comer comida dos outros, não é? E o Hyun-seok fala que detectaram traços de energia monstruosa no emboscador de heróis. E a Haran fala, ah, é mesmo? A associação deve estar bem preocupada. O codinome Saqueador Negro. E é dito que traços de outro mundo também foram detectados no local do incidente, juntamente com, bom, mais notavelmente, né, heróis dizendo que receberam uma história para eliminar o dito inimigo. E a Haran se pergunta o que isso significa. E o Hyun-seok fala que como resultado, na associação, estão dizendo que o Saqueador Negro é um monstro que está imitando a heroína Martelo Carmesim. E tá correndo boatos de que ela desapareceu bem na época que apareceu essa nova criatura. E a Haran se pergunta se agora ela tá sendo chamada de monstro. E o Hyun-seok fala que ela tem que passar por mais um procedimento para ficar limpa. Como o trabalho que ele tem de representante dos heróis, ele vai escaneá-la por um momento. Ela não pode recusar, não pode reclamar, e qualquer desculpa ou chance de fugir será considerada crime. E o Haran pensa, um detector de outro mundo. E ela fala, beleza, pode ser. E ela joga a lata bem na lixeira. Então o Hyun-seok começa a escaneá-la e fica um silêncio mortal nesse momento. Nada apita, nada acontece, ele dá uma olhadinha no scanner e parece que ela tem 0,23% de contaminação. Então ela tá limpa. E o Hyun-seok fala, bom, parabéns por isso. E a Haran fala que sim, é um alívio. Então por acaso ele pode parar de comer o biscoitinho dela? Mas o Hyun-seok fala que tem mais uma coisa pra discutir. E estava se perguntando se realmente vai deixar isso pra ela. A julgar pelo comportamento dela, se ela quiser ser vista como um modelo para os outros heróis. E ela fala, o quê? Meu comportamento, seu idiota?
Deveria pagar pela comida pelo menos antes de insultá-la. Até que então o telefone dela toca e ela fala que vai atender lá fora. E ela atende. E aí, cabeça de povo, o que foi? Ela tá ocupada, então vai direto ao ponto. E ele fala que o monstro que a Haran pediu tá completo. Ela vai vir buscar? E ela fala que, sim, claro. E ela fala, quanto ao ego dele, pode criar um novo. E a personalidade e a aparência semelhantes à dela. E ele pergunta baixinho, ela quer que a gente refaça algo que já tá feito? E ela fala que vai explicar tudo depois. Mas ele pergunta por que ela quer que se pareça com ela, o monstro. E a Haran fala que sim, a situação mudou um pouquinho. E já que ele vai fazer, ela vai mandar um pouco do DNA dela, pode ser? E o cabeça de povo pergunta que tipo de criatura ela quer criar. E fala que isso custa muito. E a Haran fala, tá, o que você quer que eu destrua pra você? E o cabeça de Lula fala, bom, a associação coreana? Mas a Haran fala que o caso é que agora tem uma pessoa da associação coreana bem na casa dela. E ele pergunta o que uma pessoa tão nobre tá fazendo num lugar tão sujo. E depois disso, eles desligam a ligação. E a Haran pensa que não tem descanso nesses últimos dias, né? E ela fala, o que foi, Hinseo, que você quer falar? Eu tô cansada, então pode ir direto ao ponto. Mas ele fala que ela vai ficar chocada se pular direto pro assunto principal. E a Haran pergunta por quê. Ele vai se aposentar e vai dar a casa dele pra ela finalmente? Mas ele pergunta pra ela, se Haran Lee, você quer aceitar um aprendiz? O nome dela é Siheon Baek, 18 anos. E ela despertou como uma garota mágica. E a data do despertar oficial dela é hoje. E a Haran pergunta, um dia de despertar? O que eu vou fazer com uma pessoa que nem essa? E é confirmado que as habilidades dela são melhorias físicas, materialização de armas, telecinese, magia de relâmpago, magia de cura, pré-cognição. E a Haran pergunta, peraí, que tipo de história é essa que ela recebeu tantas habilidades assim? E o Hyun-seok fala pra ler mais abaixo. E tá escrito que ela despertou após conhecer um mascote típico. E a entidade hostil da história é... E a Haran fica impressionada que é o saqueador negro? A entidade é ela? Ela fica lendo isso um pouco sem reação. E o Hyun-seok fala que esse caso é bem comum, mas designar somente uma pessoa para cuidar de uma heroína não é novidade. Os superiores da associação prevêem que o saqueador negro é um monstro humanoide de rank 0, capaz de acabar com o mundo. Provavelmente por isso que ela recebeu tantas habilidades assim. E a Haran pergunta, tá dizendo que esse monstro é uma cópia de mim? O quão poderoso ele é? E o Hyun-seok fala que, bom, é meio improvável, mas talvez uma criatura possa ser mais forte do que ela. Ou pode ser do tipo que começa fraca e vai evoluindo cada vez mais. E a Haran pensa, uma aprendiz, não é? Ela pode observar esse oponente e mantê-lo próximo dela. E também pode influenciá-la com os seus ideais. E ela pergunta, quanto é que vocês vão pagar? E o Hyun-seok fala, o suficiente para alimentar 2 pessoas. E a Haran fala, ok, eu vou treiná-la. Ele vai arrumar um lugar para ela também, porque esse apartamentozinho aqui não vai dar. E o Hyun-seok fala que vai considerar. E ela pergunta, por que ele simplesmente não fala sim ou não? Mas ela vai perguntar mais uma última vez sobre derrotar ela mesma, o saqueador negro. O Hyun-seok fala que ela não tá permitida fazer isso. E ele fala que ela já deveria saber o que acontece quando alguém acidentalmente interfere na história de outra pessoa. E a Haran fala, ótimo, agora tem uma justificativa pra não ter que lutar contra mim mesma. E o Hyun-seok fala que isso é tudo, agora ele vai partir. Da próxima vez que se encontrarem, vai apresentá-la a sua nova aprendiz, Siheon Baek. Daí a Haran olha, dá um sorrisinho e fala, eu vou dar duro. Ela vai trabalhar muito bem pela justiça. Então mais tarde no seu apartamentozinho, ela tava lá depois de um banho no sofá e chama pelo seu mascote, Yun-ho. E ele pergunta, o que é? E fala que ele precisa de uma dieta, ele tá gordo. Mas pergunta também o que ele achou do Hyun-seok, o que sentiu nele. E Yun-ho pergunta se ela tá tão desconfiada dos seus próprios amigos assim, mas a Haran fala que ele fez uma visita como representante, não como amigo. O trabalho dele na associação é manter a ordem. E a Haran agora tá tentando destruir essa ordem. Mas o Yun-ho fala que ele não mentiu. A Haran se pergunta se o Hyun-seok sabe que é um mascote que pode detectar mentiras e quantas emoções dele ele conseguiu perceber. E Yun-ho fala que ele estava bem confiante, na verdade. Ele só sentiu um pouco de medo quando ele pegou aquele scanner. Ele sentiu um pouco de medo e de hesitação. Mas quando o resultado veio dizendo que ela estava limpa, ele não conseguiu segurar muito bem suas emoções e elas eram bem fortes. A Haran fala então que não tem que suspeitar da sua aluna, certo? E Yun-ho pergunta se ela vai suspeitar de todo mundo a partir de agora? E a Haran fala que sim, ela só confia nele. Então ele fica todo felizinho, vai buscar carinho. E ela fala até que ele parece um pet normal quando faz isso, não é? Ele continua lá se esfregando nela, mas ela pergunta o que foi aquele tal poder do outro mundo que ela conseguiu depois de se transformar. O Hyun-seok fala que o poder de outro mundo foi detectado no codinome Saqueador Sombrio. Ela conseguiu um novo poder, não foi? Então ela pega um Yun-ho pelo pescoço e pergunta se teve poder do outro mundo quando ela se transformou. Não teve? O que isso significa? Uma armadilha?
Por acaso ele fez isso de propósito? E um Ho fala que não sabe. Ele não sabe. Ele só usou a autoridade dele pra fazer o pedido que ela pediu. O novo poder. Ela pergunta então de onde veio essa energia do outro mundo. Ela pergunta se um Ho é o vilão da sua história por acaso? E um Ho pensa que realmente tem histórias em que o mascote traz seu dono. Mas ele tem que fazer de tudo pra fazer ela acreditar que não foi ele. E ele fala pra ela manter isso em segredo, tá? E um Ho pergunta se ela sabe, não é? O que os monstros do outro mundo querem com o seu poder. Eles querem criar um buraco para o outro mundo para invadir esse mundo. Mas na verdade, o poder que os heróis receberam é bem similar com o poder dos monstros. É só que o poder dos heróis é um pouco melhor organizado. Então não tem risco de contaminar nem de criar um buraco. Daí, um Ho vai pegar o poder de volta depois que tudo acabar, não é? E ele pergunta como que ela sabe disso? Ele nunca disse isso nos últimos 30 anos. E a Haran pensa que foi bem idiota suspeitar do Ho. Ele é um idiota. E ela pergunta se ele acha que a associação tá de brincadeira durante todos esses anos. Eles já analisaram os heróis há muito tempo. E ela fala que essencialmente o que um Ho fez com ela foi dar o poder assim como fez da primeira vez. Isso só acontece por conta da conexão com outro mundo, não é? E um Ho fala que sim, exatamente. Então a Haran se transforma nesse momento e ela pergunta como que tá a contaminação nela. E um Ho fala que não sabe, porque não teve muito tempo para checar. Mas levando em consideração todo o poder que ela tem, não seria muita surpresa se ela abrisse um portal por ela mesma. Ela fala então que um portão pode se abrir quando ela morrer, certo? E um Ho fala que teoricamente sim, mas um Ho fala que surpreendentemente, no entanto, não tá contaminando o arredor dela. Então é improvável que um buraco aconteça agora, quando ela tá viva. E essas partículas negras que aparecem em volta dela parecem estar devorando a energia do outro mundo. E ela fala que vai ficar maluca com isso. E a Haran fala que tá com muita coisa na cabeça. Ela vai bater no primeiro herói que ela achar. E ela fala isso saindo de casa. Então, enquanto isso, em outro local, havia um monstro enorme, uma cobra, com uma heroína curando uma pessoa. E a Haran pensa, uma garota mágica do tipo cura. E ela fala que pessoalmente não gosta de atacar o tipo de pessoa que não vai revidar muito bem, só que a crueldade pode ajudar a espalhar a palavra. Então, ela aparece atrás de todo mundo e a heroína, invocando seu arco, pergunta quem é que tá aí. Só que então, vendo quem é, ela percebe que é emboscadora de heróis. Então ela rapidamente reage, atira 2 flechas na direção da Haran. E a Haran pensa, uma na cabeça e outra no coração. Bom julgamento, mas muito lenta. Então ela se aproxima com o seu pé de cabra e ela pensa que vai fazer isso rápido. Só vai quebrar um braço. Só que então, a garota se move na mesma hora. Ela mexe a cabeça, fazendo a Haran errar. Só que ela acerta meio que de mau jeito, e uma grande fumaça aparece, e a garota dispara flechas pela fumaça. E a Haran pensa que incrível. Ela se moveu pra se proteger e continuou lutando. Por que ela quis proteger tanto o seu braço com sua vida? Então ela começa a curar a ferida que estava na própria cabeça, e a Haran parte pra cima, dizendo que nenhum monstro esperaria ela se curar. Então ela bate, mas a garota se defende com suas flechas, que quebram na mesma hora. E a Haran pergunta por que ela não tá se esquivando. E a garota fala que atrás dela tem uma pessoa que ela tem que proteger. E a Haran fala que só ataca heróis, não vai atacar o cara. E ela fala que é claro que é mentira, e mesmo assim não poderia usá-lo como escudo humano. E a Haran pensa que aqueles movimentos dela foi como se ela já soubesse que ela não mata os heróis. Por isso que ela se expôs tanto, porque sabia que não iria morrer. E a Haran pergunta se ela realmente planeja continuar lutando, e ela pensa que essa criança realmente agiu como um herói deve agir. E a garota fala que sim, ela vai. Então a Haran prepara o seu pé de cabra e fala que então podem continuar. Então a luta continua bem agressiva e a garota prepara várias flechas para atirar na direção da Haran e se defende facilmente com seu pé de cabra, quebrando cada uma das flechas. Nisso a garota já estava ficando bem nervosa e a Haran pensa que isso é surpreendente. Ela tá lutando mesmo com seus ferimentos. A fraqueza dela faz a Haran até ficar com nojo e a arma dela sendo um arco e flecha sem habilidade alguma. A Haran pergunta por quanto tempo ela tá ativa e ela fala que por 4 anos. E a Haran fala que parece que o único poder dela é a cura. E qual o nome dela? E ela se apresenta como a bruxa enfermeira Carter. Mas a Haran fala, esquece o nome de heroína. E ela fala que seu nome é Abin Han. E a Haran fala que vai ter certeza de se lembrar desse nome. E fala isso pronta pra acabar com a raça da coitada. Só que logo, ela desaparece e fica uma faca no local. E a Haran sente algo se aproximando. Várias lâminas. Então ela consegue se esquivar disso. E uma pessoa no telhado pergunta, desviou? Só que falam pra ela não ficar com a baixa guarda quando tem um monstro aqui. E essa era Sirian Baek, a futura aprendiz da protagonista
protagonista. E ela fala que pensa que consegue ganhar desse monstro. E ela fala que pelo menos sabe lutar 1 contra 1. Ela desce e pergunta se a enfermeira, ela tá bem? E ela fala que sim, tá. Então nesse momento a Bike cura a Bin. Só que tipo, a cura dela foi extremamente rápida e até a Bin ficou impressionada com isso. A Bike fala que agora vai cuidar daquele monstro. E a Haran pensa, tipo de cura, mas ainda assim usa um martelo. É uma combinação bem chata de lidar. E a Haran consegue defender facilmente aquele golpe dela, mas a Haran pensa que o balanço dela é completamente uma bagunça. O martelo é só pra aparência. Se ela manusear uma arma assim tão pesada sem pensar, vai deixar muitas aberturas. Mas ainda assim, a Bike consegue bloquear o golpe. A Haran pensa então que isso significa que ela tenta acertar um chute na Bike, que se esquiva, mas ela prepara um ataque simultâneo com seu pé de cabra. Mas a Bike bloqueia com a sua telecinese. E a Haran pensa que todos os seus ataques estão sendo lidos por ela. É como se ela previsse antes de acontecer. E a Haran fala, pré-cognição e telecinese. E a Bike fala, eu não sei do que você tá falando. Mas a Haran pensa que ela tá bem nervosa. Ela tá mentindo. Mas ela pensa, peraí, o nome dela é Sirion Bike, não é? Ela já ouviu esse nome antes. E ela se lembra, peraí, essa aí é pra ser minha aprendiz? Ela pode usar seus poderes tão livremente assim, sendo 2 dias uma despertada? A Haran pensa que essa garota é uma gênia. E a Haran fala, é claro, comparado com a minha primeira vez. E a Bike pergunta, por que ela não vem pra cima, hein? Elas vão só ficar paradas ali? Mas a Haran fala, ué, você pode vir pra cima também. Mas a Bike fala que não quer. E a Haran pensa que a Bike consegue ver cada ataque e bloqueio dela. A habilidade dela não mostra o futuro em si, só um jeito otimizado de usar o futuro. E julgando pelo jeito que ela tá, ela põe muita fé nas suas habilidades. Esse é o ponto crucial pra fraqueza dela. Ela é acomodada. Daí a Haran chama a Bin, suspira bem fundo e se concentra, dizendo que a Bin deve evacuar todos os civis agora. E a Bin pergunta por que ela pediu isso. E a Haran fala que é simples, porque ela não pode garantir o que vai acontecer com os arredores agora. Então, quando ela concentra tanto poder assim, é como se fosse uma ventania que começa a empurrar todo mundo pra longe. E a Haran pergunta, seu nome é Sirion Bike, não é? Agora elas vão brincar um pouquinho. Então os alarmes começam a soar, dizendo pra todo mundo evacuar agora. A associação de heróis fala pra todo mundo evacuar imediatamente. Nesse momento, janelas estavam quebrando, hidrantes explodindo, e a Haran havia formado uma cratera em volta de si. E a Bike pergunta que tipo de habilidade é essa? E a fadinha do lado dela, que se chama Rin, fala que é difícil de acreditar, mas aquilo é força física pura. A Rin fala que essas ondas de choque são formadas pelos simples movimentos daquela pessoa. A Haran atingiu o pico da habilidade de força física, mas a Rin fala que parece que ela não tá na sua força total ainda. E a Bike pergunta como isso é possível? E a Haran fala que a Bike pode correr quando ela quiser. E ela fala que essa voz é tão irritante e fala que não, ela é Sirion Bike, não vai desistir. Ela é uma garota mágica que tá aqui pra trazer a paz, maldita saqueadora sombria. E a Haran fala que tudo bem, vai esperar os civis serem evacuados. E a Bike pergunta, um monstro se preocupando com os civis? E a Haran fala que já disse pra outra garota mágica, ela só ataca heróis. E a Bike fala que se for assim, o poder do outro mundo vai ter trabalho pra chegar aqui. Mas a Haran fala que não se importa com nada disso. Ela só tá interessada em reconstruir a justiça dentre os heróis. E a Bike fala que ela copiou bem, não é? Ela copiou bem a Martelo Carmesim. Ela também se preocupava com a justiça. Mas por que ela roubou a cara da Martelo Carmesim também? A Haran pensa, eu sou a original. E a Bike continua dizendo que o testamento de nobreza da senhora Martelo Carmesim acha mesmo que ela deixaria ser manchado pelo poder do outro mundo? E a Haran pensa, peraí, essa garota é minha fã? Por isso que ela usa um martelo? Mas ela fala que, bom, vai acabar com isso agora. E parte pra cima. Só que a Bike cria várias defesas em volta de si. Mas a Haran fala, amadora. E no primeiro golpe, já racha aquele escudo. Depois prepara um golpe muito mais poderoso, usando o próprio escudo como impulso. E a Bike pensa que o pé de cabra tá no ar. Ela consegue mudar a direção com a telecinese. Mas a Haran ignora o pé de cabra e vai no soco. E simplesmente acerta em cheio, tacando a Bike pra muito longe. E a Haran fala que ela não deveria prestar atenção somente nos ataques armados. Essa precognição dela tá falha. E a Bike realmente foi machucada nisso, tava no chão. E a Haran pensa que isso deve ter machucado. Ela deve ser bem resistente. E a Haran pensa que faz tempo que não faz uma sujeira desse tamanho na cidade. A associação vai ter um trabalhinho, mas ainda assim, isso vai ser um choque de realidade pra sociedade. Nesse incidente, muito mais pessoas vão olhar para o caso dela,
o saqueador sombrio. E é exatamente isso que ela quer. A Haran fala então que vai terminar por hoje. E a Bike fala que vai derrotá-la. Volta aqui! E ela fala que a mestra dela é a Martelo Carmesim. Ela vai derrotá-la um dia. Então, de volta em casa, a Haran tava vendo o noticiário e é dito que um bloco da cidade foi destruído e algumas pessoas se feriram, que a associação vai fazendo um comunicado oficial ainda. E a Haran pensa que não tinha sentido nenhuma vida naquela área. Os poderes dela devem estar um pouco fora de controle. Até que o representante da associação de heróis, Taejeon Kim, vai fazer um comunicado oficial. Ele diz que hoje, por volta das 7h05 da manhã, um poder devastador foi detectado. Confirmaram que era um monstro humanoide de rank A. E a Haran presta mais atenção e pergunta: Unho, você tá sentindo? E ele pergunta: sentindo o quê? E ela fala que tá sentindo um traço de manipulação emocional da parte desse cara aí. E por que é sempre a mesma pessoa que fala quando alguma coisa acontece? E o Unho fala que é verdade, já fazem uns 5 anos, só que ele nunca sentiu nada não. E ela fala que é realmente bem fraco, bem difícil de detectar. E ela fala que em algum momento vai ter que se infiltrar na associação. Até que então o repórter que tava lá naquela comitiva de imprensa se levanta pra fazer uma pergunta. É dito que o saqueador sombrio se parece com um herói. Por acaso, é um herói que foi corrompido? Daí a Haran fica meio, tá, isso é preocupante. E o Taejun fala que o monstro em questão replicava perfeitamente a aparência, personalidade e poderes do herói. E é o seu primeiro tipo de poder assim que aparece nesse país. Que monstros semelhantes já apareceram também, antes na América e na Europa. Então ele fala, próxima pessoa, mas o cara continua perguntando por que o saqueador sombrio foi classificado como rank A. De acordo com o vídeo e informações, aquela criatura conseguiu, com somente uma luta, causar uma devastação enorme. Ele fala que essa criatura deve ser ranqueada como rank 0, um alvo de extrema prioridade para extermínio. E a Haran fala que mal acredita que esse repórter mencionou rank 0 na TV. Esse repórter tem bolas. E o Taejun fala que é porque não foi considerado um inimigo comum ainda. E o repórter pergunta se por acaso a ONU vai deixar um monstro de rank 0 acabar com o país deles? E a Haran fica ainda mais impressionada com esse repórter. Mas o Taejun fala que até o saqueador sombrio seja oficialmente considerado um inimigo comum, não podem prever as consequências se a outra parte o derrotasse. Portanto, a ONU e a associação decidiram fornecer total apoio. Até que outro repórter pergunta, peraí, repórter, você tá sugerindo que esse inimigo é um inimigo da história de alguém? A pessoa começa a discutir lá e a Haran fala que isso aí virou uma bagunça. Até que o cabeça de polvo liga pra ela e ele pede por favor pra ser chamado pelo nome. E ela fala, tá bom, Al Shell, o que foi? E o Al Shell fala que sobre a discussão que eles tiveram ontem, ele selecionou uma organização, a Organização Futura da Ciência e da Produção da Vida. São cientistas que criam um monstro. E a Haran fala que esse nome é muito longo, onde é que fica? E ele fala que vai demorar muito pra explicar, então vai mandar um texto mais tarde. E é dito que eles têm aproximadamente 50 monstros de rank B ou C, por aí, nessa média. É uma organização pequena ainda. E ela fala, você chama isso de pequeno? 50 monstros podem destruir esse país. Mas o Al Shell fala que não fica na Coreia, fica na fronteira, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E ela pergunta qual o prazo, e o Al Shell fala que é 1 mês. E ela fala, beleza, e desliga o telefone. Só que enquanto isso, lá na associação, a Bike sai quebrando tudo, dizendo que ela é a heroína da história. E fala pra todo mundo prestar atenção. Ela é a aprendiz da Martelo Carmesim e vai derrotar aquele maldito saqueador sombrio. E o Dong-ho pergunta, então esse aí que é sua estudante? Então mais tarde na sua casa, a Haran pergunta, como é que é o nome de vocês mesmo? E ela se apresenta como Si-Hyeon Baek e a Bin-han. E a Haran fala, peraí, não era só uma aluna? E a Haran pergunta se o saqueador sombrio é antagonista delas duas? E o Hyun-seok fala que a Bin não tem nada a ver com esse monstro. Como ele disse, ele vai mandar os documentos mais tarde. Só treina ela por enquanto, tá? E a Haran fala, Jesus... E pergunta se elas realmente querem ser aprendizes dela? E ambas respondem que sim, bem animadas. A Bin nem tanto. E a Haran pergunta, mesmo se vocês puderem morrer durante o treino? E a Baki fala pra não se preocupar, ela tá pronta pra colocar sua vida em risco. E quanto a Bin, ela fica um pouco hesitante, mas ela fala que também quer ficar mais forte. E a Haran dá um sorrisinho. E a Haran fala, ô Hyun-seok, abaixa aí e tapa o ouvido e os olhos, tá? Ela vai remover o seu limitador temporariamente. Então o Hyun-seok se tapa todo e vai pra debaixo da mesa. E as duas ficam, como assim limitador? Então a Bike fica chocada com esse poder. Simplesmente tudo em volta da Haran começa a flutuar em volta dela. E a Haran fala, bom, olhem pra sua professora patética. Ela mal consegue controlar o próprio poder. Precisa se autolimitar pra isso. Elas realmente estão de boa com isso? E a Bike fala que sim, ela admira esse poder. E ela pergunta, enquanto a Bin? E a Bin fala que sinceramente não conhece muito sobre ela. Mas ela ouviu falar da Si-Hyeon, que ela participou de várias subjugações de rank 0. E ela quer ficar bem mais poderosa do que é hoje. Então a Haran analisa elas, então controla o seu poder.
O Hyun-seok pergunta se já deu, e ela fala que sim, mas ele vai ter que pagar tudo que ela quebrou. E a Haran fala, primeira coisa, não me chamem pelo meu nome de heroína, me chamem de professora, mestre, Haran, sei lá, qualquer coisa. E a Baek fala, sim, mestre! E a Abin fala, sim, senhorita Haran. E a Haran fala que vão começar oficialmente amanhã. Mas a Abin pergunta, e quanto ao gerente? E a Haran fala que eles vão conversar primeiro, elas podem ir pra casa. Então, elas vão saindo, fechando a porta, e a Haran fala, Hyun-seok Park, seja honesto comigo. Foi ele que expôs a Si-Hyun pra imprensa? Por que ele não parou ela? Por que ela entrou naquele maldito hall de conferência? E o Hyun-seok encara ela por um momento, mas fala que foi ordens dos seus superiores. E a Haran fala, superior, cacete. Estão tentando usar ela de isca, bode expiatório. Mas o Hyun-seok pergunta se acha que derrotar o saqueador sombrio vai ser fácil? Mais um ano disso tudo, e as coisas vão ficar terríveis. Mas a Haran fala que a mídia vai cair em cima da Baek agora, toda vez que eles falharem. E ela vai perguntar somente mais uma vez. A meta deles não é prevenir que eles passem por experiências negativas, assim como passaram na sua época? Lembra? Ovo sendo arremessado na cabeça, população expulsando eles do local, dizendo que eram iguais aos monstros. Por acaso, ele quer acabar com outro país com uma bomba nuclear? E o Hyun-seok fala que simplesmente está seguindo ordens. Então, de repente, a Haran olha pro teto e vê uma luminária um pouco suspeita. Então, com sua telecinese, ela guia várias bolinhas de metal para quebrarem a luminária e ela pega o que cai. Ela fala que é um aparelho de escuta. Ela pessoalmente escolheu esse quarto de hotel. Então, como a associação já sabia, e Hyun-seok fala que, bom, colocaram em todos os quartos. E ela fala que esses malditos podem fazer o que quiserem, não é? Mas ele fala que o palpite dela tá certo. Os superiores da associação determinaram que depois de verem a força do saqueador sombrio, que seria bem difícil eliminá-lo rapidamente. Por isso, a Haran foi escolhida como o mestre dela. Ela fala que isso também foi uma ordem, mas o Hyun-seok fala que não. Isso foi uma decisão dele. Ele a escolheu como a melhor pessoa pra isso. E pede pra que proteja aquelas duas. E a Haran dá um sorrisinho. Sua própria decisão. Gostei. Como esperado do meu amigo, não é? Mas deixando de lado a Baek e aquela tal de Abin Han. Ela mal tem o poder de uma Rank D. O que ela tá fazendo aqui? Ela não tem nem sua própria história ainda. Mas o Hyun-seok fala pra não colocar rank em heróis. A Haran fala que não gosta desse tipo de rank também, mas ela é objetivamente fraca. Melhor do que se tornar estudante dela, deveria, sei lá, se aposentar, ter uma vida confortável. Mas o Hyun-seok fala que como heroína, ela é semelhante a Haran. Já se passaram 4 anos e o inimigo da história dela não apareceu ainda. Mesmo que ela também seja uma garota mágica, é quase impossível para ela liberar sua mana completamente. E isso também é semelhante a Haran. Ela fala, tá, entendi a ideia. Tudo bem, eu treino ela também. E o Hyun-seok fala que é bom que ela tenha entendido rapidamente. E ele vai organizar tudo o mais rapidamente possível também. Mas antes dele ir embora, ela chama por ele e a Haran agradece por ele não ter mudado depois de tanto tempo. Então, na manhã seguinte, numa devida casa, ela se apresenta como Haran Lee, a mestre que vai viver com elas agora. Ela não vai ensinar nada como propriamente usar sua própria magia. Ela vai ensinar métodos de sobrevivência. Jeitos de enfrentar inimigos mais poderosos e correr para sobreviver. Mesmo que isso seja um pouco constrangedor. E a Baek pergunta o quanto ela sabe de Rank Zero. São os inimigos mais poderosos do universo. E a Haran fala que se isso aqui fosse um campo de batalha, ela estaria morta. E a Abin fala que todas as criaturas nesse mundo são classificadas de F até A. E as criaturas de Rank Zero não podem se enquadrar nessa escala. A Haran fala que são respostas boas, mas as duas estão erradas. Os Rank Zero são aqueles que podem completamente circular e criar próprios mundos. Significa que eles não podem ser considerados puro poder. Ela vai dar um exemplo. A história da menina mágica enlouquecida, que fez uma chuva de drogas pra espalhar felicidade. E a Haran, naquele campo de batalha, vendo todo mundo noiadão, fala que a chuva tá com drogas nela. E tá todo mundo ficando zumbificado. E ela olha pra cima e fala que eles parecem felizes até. Até que uma despertada Rank A chamada Thunder God aparece, perguntando por que a Haran não participou da reunião. E ela fala que todo mundo parecia feliz na chuva, ela veio testar. E a Thunder God fala que tem tanta gente morrendo nisso aí. Quem vai parar aquela pessoa se ela ficar maluca também? E ela pergunta quem morreu ontem. E a Thunder God fala que foi o Boomer e o Meteoro. E a Haran fala que o Boomer ela entende. O cara socava e tacava bomba. Só que o Meteoro era um sniper. Mas a Thunder God fala que ele olhou pra cara da garota mágica enlouquecida. Isso pela mira da arma. Então ficou insano e morreu. Então basicamente ele entrou no frenesi e teve que ser
morto por outra pessoa, não foi? Mas a Thunder God fala que não sabem como que o Boomer morreu. Não tinha nenhum ferimento no seu corpo e pelo que ouviu falar, ele viu uma luz vermelha e morreu instantaneamente. E a Haran fala, luz vermelha? Eu não sei se essa informação vai ser tão útil assim, mas significa que tem alguma coisa acontecendo. Então, ela usa o propulsor do martelo para acender o seu cigarro, mas ela percebe que a chuva não vai deixar. Então, a enlouquecida aparece dizendo que todo mundo tá aqui, vão acabar com isso agora. E a Haran fala que o tom de voz dela é desnecessariamente alto e fala que tá na hora de ir, não é? E a Thunder God pergunta quem vai começar. E ela fala que ele e o demônio celestial. E a Thunder God pergunta quanto ela consegue cuidar dessas aí. E a Haran, observando, vê um grande exército. Eram como pessoas malucas em formas ciborgues. E a Haran fala que consegue matar 85%. E ela pergunta se o vovô tá bem. Ele não deu nenhuma bronca nela até agora. E o demônio celestial de rank S fala pra ela se preocupar com si mesmo primeiro. E a Haran fala, se preocupa não, eu vou viver mais tempo do que você. Enquanto isso, a enlouquecida estava no céu, concentrando seu poder em volta do seu exército. E ela pergunta se a Haran também quer ser feliz com ela? E a Haran fala, feliz é o cacete. Ela deveria ter misturado vodka na chuva em vez de droga, se realmente quisesse as pessoas felizes. Mas não tem a intenção de se juntar a ela não. Então ela concentra poder no seu martelo, que cresce muito de tamanho. E usa o seu propulsor de foguete e prepara a maior marretada de todos os tempos. O martelo ficou tão longe que ela conseguiu dizimar grande parte do exército numa só martelada. E a enlouquecida fica muito feliz vendo isso. Mas fala que a martelo carmesim também não consegue fazer nada com esses pés presos no chão. E a Haran fala que o objetivo dela nunca foi matar todo o exército. É pra colocar todo mundo no lugar certo. O verdadeiro ataque é do velhinho aqui. Então, o demônio celestial faz um ataque na vertical que passa cortando tudo que ele vê ao meio. E isso inclui grande parte do exército de ciborgue. E a enlouquecida já fica um pouco puta com isso. E a Haran fala que o velho tá puta, hein? E o demônio celestial fala que tem um limite do quanto ele aguenta de adultos fingindo ser criança. E ela fala que ele deveria ter aliviado o estresse antes de vir pra cá. E a Thunder God fala que tudo foi como planejado. Agora tá na vez dela. E ela parte como se fosse um raio e faz chover um monte de fogo de artifício. E a Haran fala, tô indo nessa, vovô. Então, ela usa o seu propulsor pra chegar bem na altura da enlouquecida. E ela pensa que deveriam ter feito isso desde o início. Várias pessoas lutaram contra a enlouquecida e morreram. E isso, é claro, no frente a frente. Inúmeros heróis morreram por conta disso. E nenhum dos países mandou reforço, porque não queriam perder os seus despertados também. E a enlouquecida fala pra sair de perto, mosquinha do outro mundo. E a Haran fala que ela não é a pessoa que tá voando aqui, né? E a Haran acerta bem no braço da enlouquecida, que grita de dor. E a Haran manda ela calar a boca e morrer logo. Só que a enlouquecida dá um sorrisinho. E quando a Haran percebe, é um pouco tarde demais. Porque a enlouquecida usa o poder mente e corpo. E a Haran começa a ser dominada por pensamentos intrusivos. E esses pensamentos se tornam palpáveis, como se fosse uma corrupção viva. E a Haran fala que a corrosão do outro mundo foi confirmada. Corpo e mente. E é explicado que a corrosão do outro mundo é um fenômeno onde uma entidade elegível traz seu próprio mundo para um mundo real, tomando conta da realidade. E a Haran pensa que já passou por esse tipo de experiência, corrosões que mudaram muito o mundo físico. Mas mente e corpo, o que isso significa? E ela pensa que também o braço direito da enlouquecida foi completamente recuperado. E agora ela tem uma foice vermelha. Até que a Haran percebe uma coisa. Ela se lembra que o Boomer morreu vendo uma luz vermelha. E essa luz vermelha estava se aproximando. E a Haran pensa, merda! E vários heróis estavam se reunindo para ver se conseguiam realmente derrotar a vilã agora. Mas a Haran manda todo mundo sair dali. Bloqueiem, façam qualquer coisa. Mas o pessoal fala que não tá sentindo nada. Até que então, o interior deles, o cérebro, diretamente é atingido. E a Haran fala que a foice dela mata a mente diretamente. E ela pensa que agora sabe o que significa mente e corpo. Eles têm que ganhar dessa enlouquecida mentalmente. E a Haran pensa como que vai fazer isso, enquanto continua encarando aquela maldita criatura. Só que a enlouquecida parte pra cima com sua foice pra matar a Haran. E ela avisa novamente da luz vermelha, todos se esquivem. Então a Haran consegue se esquivar do golpe da foice e a enlouquecida fica puta, para de esquivar. Ela deve ser feliz e bem obediente. Só que a Thunder God aparece dando um choque elétrico muito poderoso na enlouquecida e imobilizando ela por trás. E ela fala, atacantes físicos, agora! Então nesse momento, vários heróis começam a atacar o exército de ciborgue. E a Haran se prepara para aquela martelada. O martelo dela até cria uma broca na ponta. E ela fala que agora ela morre, sua puta maluca! E ela afunda a broca na
cara da enlouquecida, que é arremessada no chão. Ela finalmente cai com o corpo tremendo um pouco e a Haran pergunta se ela finalmente morreu. E a Thunder God pergunta se alguém sobrevive a esse golpe. E a Thunder God pergunta por que só a Haran veio. Ela pensou que morreria. E ela pergunta que outro despertado de classe física seria melhor do que eu. E fala que vai tomar mais cuidado da próxima. E a Thunder God fala pra pagar uma biritinha pra ela na sua festa de aposentadoria, viu? A Haran fala que já sabe, já conseguiu uma bebidinha russa aí que é muito boa. E a Thunder God pergunta, vodka? Não é muito forte pra primeira experiência com álcool? E a Haran pensa que tem que ser assim. Sempre no final de um combate, o mundo tem que ficar mais pacífico. E ela pensa que não importa o quão forte seja, nada sobrevive a essa porrada. Só que então, a enlouquecida volta a rir, com aquele poder se concentrando. E a Haran pensa que isso é impossível. E a enlouquecida fala que isso é surpreendente. Não sabia que seu corpo poderia ser tão danificado assim. E ela pensa que o buraco na cabeça dela não tá fechando. O corpo dela tá derretendo. E ela vira uma poça de sangue bizarra. E a Haran claramente fica nervosa com isso e fala que vão finalizar isso agora. Até que um herói de cartola aparece e fala que não pode só ficar olhando. E ele claramente era um médico acompanhado de outros também. Enquanto isso, a enlouquecida estava se formando novamente. E agora, com esse exército de heróis formados, a Haran fala que vai acabar com isso agora. E a enlouquecida pergunta, acabar? Acabar com o quê? Só que o exército preparado atira contra seus inimigos. Só que esses disparos pegam nos heróis. E a Haran se pergunta, o que é isso? E os heróis caídos todos pareciam gravemente feridos. E ela pergunta por que a ONU estava atacando os despertados. Até que ela simplesmente tem que se esquivar de um carro do exército que quase atropela ela. E o exército se aproxima da enlouquecida, chamando ela de Gota de Felicidade, perguntando se ela tá bem e estavam ajudando ela. E ela fala que vai espalhar a felicidade no mundo novamente. E os soldados falam que sim, vão prover cobertura. Mas a Haran fala que eles são o exército dos despertados. Eles estão traindo a nação? E o soldado pergunta, traindo? Do que ela tá falando? Foi a Haran que traiu todos eles. Traidora da humanidade. A Gota de Felicidade é a salvadora da humanidade. E a Haran percebe que isso é controle mental. E fala pra Thunder God que eles têm que ir rápido agora. E a Haran pensa que não se importa se atingir alguns soldados. Vai ser pior se ela não bater. Então, junto do poder da Thunder God, ela parte pra cima com seu martelo. E a Thunder God tenta se aproximar, mas ela é atingida. Nesse momento, ela tem o seu braço arrancado. E quem faz isso é o demônio celestial. E a Haran pergunta por que o vovô fez isso. E ele também estava defendendo a enlouquecida. E o demônio pergunta, como assim, por quê? Óbvio, é pela felicidade. E as duas ficam completamente chocadas com isso. E a enlouquecida fala, felicidade? É pela felicidade? E o demônio celestial parece estar resistindo ao controle mental. Mas a Haran parte pra cima nesse momento. E o demônio celestial pergunta, o que deu nessa pulguinha? Por que ela quer parar a felicidade? E a Haran fala que está relatando agora que o demônio celestial está com a mente controlada. E manda todo mundo checar os despertados que estão com a mente controlada agora! E os outros heróis se perguntam, como assim? Até que então vários heróis daquele exército começam a ser manipulados mentalmente também. E o demônio celestial pergunta, manipulado? O que ele vê na verdade é um demônio na sua frente. Só que então ele se lembra de algo, uma memória antiga, e abaixa sua espada. E ele pergunta, como ousa o demônio que tirou a vida do seu neto aparecer aqui novamente? E ele enfia a espada na sua própria barriga. E é explicado que esse incidente começou completamente o caos. Aquele campo de batalha virou o inferno na Terra. E a Haran manda todo mundo se concentrar. Abram os olhos! E a Haran pensa que a fonte desse caos estava bem na sua frente. A enlouquecida. Ela poderia consertar isso tudo matando ela. E a enlouquecida fala que a felicidade sempre irá prevalecer. Será que eles percebem agora a verdadeira felicidade? Mas o exército fala pra ela que ela tem que evacuar. E a Haran pensa que ela tá tentando escapar com um exército em volta de si. E ela sobe no carro e começa a fugir. E todo mundo tenta agir, tenta pegar ela. Só que o pessoal que estava sendo mentalmente controlado não o deixa. Os heróis estavam matando a si mesmos. E a Thunder God fala que eles tinham que evacuar agora. Mas a Haran pensa que tomou a sua decisão. A escolha era simples. Matar alguns soldados ou toda a humanidade. Essa escolha é óbvia. E a Haran fala, pela justiça, alguém tem que sujar suas mãos. Então ela concentra muito poder no seu martelo. E ela fala que agora é matar ou morrer. Nisso ela estava diante de um grande exército com vários tanques de guerra. E a Thunder God pergunta o que ela vai fazer. E a Haran pensa que ela pode sofrer por isso mais tarde. O karma pode vir, mas ela vai pôr tudo que ela tem nesse martelo. E o exército avista isso e tenta
tentam reagir. E mesmo tomando tiro, essas balas não eram nada pra Haran. E a Thunder God fala que ela pode morrer nesse ritmo. E começa a defender várias balas pra ela. Mas quando a Haran foi prestes a ser atingida na cabeça, o vovô aparece novamente pra ajudar, mesmo quase morrendo. E aquele herói suporte fala pra Haran não entrar em pânico. Foca no seu inimigo. E todos começam a ajudar a Martelo Carmesim. O poder está com ela. Então seu martelo se torna tão grande que podia esmagar metade desse país inteiro. E a Haran fala: morra, sua puta maluca! E ela desce aquela martelada que atinge tudo, matando tanto a enlouquecida quanto todo aquele exército no caminho. Mas a enlouquecida fala que não vai acabar assim. E depois da porrada, ela levanta o martelo com seu poder. Todos ao redor estavam mortos, tantos inimigos, soldados, heróis. E ela fala que vai fazer um mundo de felicidade e não vai desistir. E a Haran pensa que o inimigo não morreu ainda e não sobrou ninguém para pará-la. E ela pede pra esse maldito corpo se mover. Ela tem que pará-la. E ela pensa que nenhum ataque combinado de todos os despertados conseguiram pará-la. E ela tava quebrando aquele martelo. E a Haran se pergunta: Lisa, da onde vem esse seu poder? E a enlouquecida fala que vai salvar todo mundo. Só que nesse momento a Haran perde completamente o seu poder e desmaia. E ela pensa que a Lisa sempre repetia essa frase. Mas que irônico, não é? Ela não era diferente de todos eles. Era também uma despertada que lutava pela humanidade. Mas ela não podia deixar isso passar. Então a Haran usa o seu novo poder, mente e corpo. E a enlouquecida mal tinha notado, só que tinha uma projeção astral da Haran atrás dela. O corpo de verdade dela já estava se esvaindo. Então a Haran consegue atingir a enlouquecida e fala que isso foi o que ela escolheu pra si. E a enlouquecida tinha um olhar desesperado. E ela se lembra do seu período de médica que cuidava das crianças. Ela estava chorando e a criança perguntou por quê. E ficaram falando: por favor, não chore. E ela abraça as crianças e fala que tá tudo bem. Ela vai fazer de tudo pra todo mundo ficar feliz. Então nesse momento o poder da enlouquecida se quebra completamente e o grande martelo cai sobre sua cabeça, a esmagando completamente. E é explicado que esses 3 dias de batalha quase destruíram o mundo inteiro, até que finalmente chegou ao seu fim. O custo foi a vida de 100 pessoas despertadas e 100 não despertadas. E a Haran, voltando para o seu corpo original, só conseguia chorar. E foi assim que acabou a história de uma certa garota mágica que só queria espalhar felicidade pelo mundo. E é explicado que quando as pessoas pensam em varinha mágica, normalmente uma certa imagem vem à mente. Uma varinha chamativa como menininhas mágicas, aquelas bem adornadinhas iguais da Sailor Moon. Mas na realidade a varinha mágica é um pouco diferente. Nesse momento a Abin tava vomitando numa lixeira. E a Haran fala que desde que estimularam a área perto da coluna dela com magia, é normal que ela ficasse enjoada dessa maneira. Especialmente pra ela, que a varinha mágica dela não funciona corretamente há 4 anos. Então é melhor quebrar do que puxar pra fora. E manda ela beber uma aguinha pelo menos. E a Abin pergunta se ela quebrou, ela pode puxar de volta? E a Haran pergunta se ela quer tanto ser machucada assim. E fala pra ela respirar um pouco, até a bike voltar, tá? Mas quando ela vai olhar a bike, ela tava deitada de olhos fechados. E a Haran pergunta: o que você tá fazendo? Você tá dormindo? Pelo amor de Deus. Até que de repente a Bike se levanta, acorda e fala: eu achei, mestre! E ela pergunta: achou o quê? Sua varinha mágica? Se ela realmente tá tentando, é só materializar com magia, igual faz com a arma dela. Até que então um pedaço de cano bate na cabeça da Haran e cai no chão. E ela se pergunta: peraí, ela manifestou a sua varinha mágica tão fácil assim? É explicado que no desenho animado todo mundo carrega aquela varinhazinha mágica super poderosa, mas na realidade a maioria das garotas mágicas não encontram a sua até se aposentarem, na verdade. A menos que seja um tipo de manifestação e que a varinha seja a sua arma. Só que a Bike conseguiu a dela em 10 minutos. E a Bike conseguiu mudar a forma da varinha assim como ela imaginou também. E a Haran se pergunta por que ela tem que ensinar essa criança. Enquanto isso a Abin tava lá vomitando ainda. E ela pensa que foi deixada pra trás de novo. Do que elas estão falando? E a Bike pergunta: o que acontece se a magia explosiva for amplificada no corpo? E a Haran fala que o corpo dela só explode. E a Abin fica confusa e pergunta do que elas estão falando. E a Haran fala: ah, você acordou? É só o tipo de coisa que você não precisa aprender ainda. Em vez de aprender técnicas para amplificar magia bruta, seria melhor melhorar o que ela já tem. Mas ela fala que ainda assim, se o adversário da história delas for de rank A ou maior, elas vão ter que aprender magia bruta. E elas ficam um pouco preocupadas com isso. E a Abin pergunta então o que ela faz. E a Haran fala que ela tem que sair por uma caminhada, pode ser? Uma corridinha de leve. E a Abin fala: ah, beleza, quanto? E a Haran fala: bom, faz uma volta em Seul inteira. E ela pergunta: é o quê? E a Haran, que nem uma personagem de
Jojo fala que o fundamento é o treinamento físico. Fazer uma base sólida é o que vai dar resultado. E a Haran fala que nem é tanto assim, são 150 quilômetros, então num ritmo bom, ela deve terminar em 7 horas. E a Bin pergunta, peraí, 150 quilômetros pelo terreno montanhoso? E a Baek fala que quer correr também, mas a Haran fala, não, você fica, a Bin vai. Então a Bin parte pra sua caminhadazinha matutina, de boa. E a Haran pensa que realmente a Bin tá sendo bem obediente, assim como ela imaginou. Só que normalmente, em tempos como esse, ela estaria no sofá, mexendo no telefone ou vendo TV, esperando a sua história acabar. E a Haran pensa que isso é fazer dos seus adversários mais poderosos, porque ela sabe que no final vai ser derrotada pela Baek ou vai matar uma dessas duas. De um jeito ou de outro, a história dela vai chegar ao fim. E no futuro, nada vai passar de uma mera memória. Aí ela respira fundo e fala que pelo menos ela não vai ter nenhum arrependimento lá na frente. E a Baek pergunta, o que você falou aí, mestre? E ela fala, nada, pratica a suplificação, agora. E a Haran pensa, bom, nunca se sabe, né? Talvez isso possa continuar pra sempre e fiquem presos nesse impasse. Então, quando o treino acaba, a Baek tava lá toda ferrada, mas ela sente que consegue fazer mais. Mas a Haran fala que fazer mais do que precisa é pior do que não fazer. E a Baek pergunta se ela não vai limpar sua transformação, e a Haran fala que não pode. Então, depois disso, ela vai pro banheiro e a Haran faz uma ligação pra alguém. E era aquela heroína sniper de antes. E a Haran fala, sou eu, você achou o Taijun? E ela fala, sim, mestre, eu consegui a rota pra ele. E a Haran pergunta, e o dispositivo de gravura? E a sniper fala que isso não conseguiu localizar, porque os movimentos daquele dispositivo ficam só no interior da associação, então ela não teve muita chance de ver, sabe? A Haran fala que tudo bem, só mandar a localização atual. Mas a sniper pergunta por que ela quer a localização do representante da associação. E a Haran fala que ele não está agindo como um herói. E a sniper pergunta, peraí, o que você vai fazer? Só que a Haran desliga bem na hora. Só que a Baek vai saindo do banho e fala, ei, espera por mim. E a Haran pergunta o que diabos ela tá vestindo. E a Baek fala que isso aqui é o que ela geralmente se veste. E a Haran pergunta, você tem 18, não é? Ela não deveria vir pra cá com o uniforme escolar dela? Mas ela fala que já se graduou, ela tá no colegial agora. E a Haran pergunta, colegial? E a Baek fala que teve uma pausa desde que se tornou uma despertada. E a Rin fala pra Baek pra ela ter certeza, antes de encontrar alguém, que o cabelo e a roupa estão apresentáveis, né? Daí ela volta pro banheiro pra se arrumar devidamente. E a Haran fala que a Rin deve ter trabalho, né? E a Rin fala que essa garota se parece muito com uma tempestade, mas ela já se acostumou. E a Haran fala que a Rin disse que ela só é despertada há uma semana, mas ela tá se adaptando rápido demais. E ela pergunta pra Rin o que fez ela escolher a Baek. E a Rin pergunta se ela já sabe, não é? Um dia, a Haran perguntou pra um Ho por que ele o escolheu. E ele falou por conta do coração dela e da justiça. E um Ho fala pra ela não se preocupar, porque não tem nada de errado com sua escolha. E a Rin fala que ela sabe, não é? Que uma garota mágica nasce do desejo de um mascote. E a Haran fala que dos tantos anos que ela tem de experiência, seria meio decepcionante se ela não soubesse, né? Mas a Rin fala que não tá permitida falar sobre isso. Contra as regras do Reino Mágico divulgar esse tipo de informação. E a Haran pergunta, Reino Mágico? Pensando na Disney. E a Rin fala que ela não conhece sobre essa parte, então. Bom, isso é natural, né? Mas a Haran então faz mais uma pergunta. Vários mascotes traíram suas garotas mágicas até agora. Garotas que foram abandonadas no meio do voo, que caíram e morreram. E outras que viraram monstros, criaturas terríveis, ou que tiveram seu corpo tomado pelo mascote. E a Rin fala que os mascotes não têm nenhuma intenção de trair ninguém. E a Haran fala pra ela manter sua palavra. E ela fala que pode não derrotar todos os inimigos, mas ela consegue dar conta de um mascote ou dois. E a Rin fala que vai manter isso em mente. E a Haran percebe que realmente a Rin não parece estar mentindo. Na verdade, ela estranhamente tá muito calma nessa situação. E a Haran pede desculpas por falar assim com ela. É só que ela já foi muito enganada nessa vida. E a Rin fala que tudo bem, traidores também são um problema pros mascotes. Mas a Rin pergunta por que ela não destransforma. E a Haran fala que de acordo com o Ho, ela não consegue destransformar. É um caso especial. Só que de repente a Haran ouve um som bem específico. Esse é o som das batidas do coração de uma fada. E a Haran continua, dizendo que a sua essência foi alimentada para a garota mágica. E a Rin pergunta se é isso mesmo? Só que então, nesse momento, aparece a Baek interrompendo, dizendo, vamos comer! E ela tava com um baita sorrisão, e a Haran não tava nem um pouco animada. E ela fala, beleza, vamos comer. Mas quando a Haran vê o que tem na panela, ela pergunta, você tem certeza que isso aqui é ramen? E a Baek fala que sim, e que fez uma carninha também. E a Haran fala que essa carne foi cara pra ela estragar. Até que a Bin aparece saindo do banho, e a Haran pergunta, finalmente, né? Até que enfim apareceu. E ela se desculpa também com a Bin pra fazer ela comer depois de andar por 150 quilômetros. E fala que ela é bem diferente sem a transformação dela feita, sabia? Ela é
é bem maior. E a Abin fala que da primeira vez que se transformou, ela ficou do mesmo tamanho. Mas com o tempo, ela acha, a sua transformação foi diminuindo de tamanho. Mas a Haran fala que isso é normal. Algumas mudanças acontecem quando uma garota mágica fica ativa por muito tempo. Mas enquanto ela fala, alguém grita: fogo! 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 E a Baek tava colocando fogo na casa. E um Ro fala: a minha carne! Então, bom, a carne virou carvão. E a Haran fala: Baek, você não tá mais permitida pisar na cozinha. E ela pergunta: mas por quê? Bom, por que será, né? Colocou fogo na casa. Então, no meio da madrugada, a Haran sai na sua forma de saqueador sombrio. E ela pensa que checou. Suas aprendizes estão dormindo calmamente em suas camas. Mesmo assim, ela tem que tomar conta disso aqui muito rapidamente e voltar o mais cedo possível. E ela pensa que, de acordo com as informações da Danger Rifle, o Taejeon Kim, que é o representante da associação, vive no dormitório oficial público. Mas ela pensa que tem duas coisas estranhas sobre isso. Que talvez tenha uma habilidade mental em cima dele, de controle mental. E por que uma pessoa tão influente e rica viveria num dormitório público? Então, encarando o prédio da associação, ela fala que isso não é um ato muito hostil, sabe? Então, ela pula do prédio e fala que ela tá simplesmente fazendo justiça. Então, ela vai se aproximando da guarita do dormitório e ela passa pelo porteiro normalmente e fala: obrigado pelo bom trabalho. E o cara nem sequer olha pra ela. E a Haran pensa que enquanto as pessoas não detectam o poder de outro mundo, tudo vale. Isso é muito meia boca esse trabalho, viu? Mesmo que seja a associação, ainda é uma instituição pública. Se você parece humano, pode passar pela porta. Você só é pego quando usa a força. Então ela vai passando pelos quartos 304, 306 e chega no quarto certo, 311. E ela arromba a porta facilmente com seu pé de cabra. E lá estava o Taejeon na sua poltrona falando ao telefone. E ele fala para essa pessoa no telefone que não sabe quão difícil é trabalhar na associação. E sim, ele ganha dinheiro, ganha muito dinheiro. E fala: tá, da próxima vez eu pago, pode ser? Então nesse momento, ele é agarrado no rosto pela Haran. E ela fala que se ele desistir logo, vai acabar com isso logo. Mas quando ela vai bater, é como se o tempo e espaço quebrasse de repente. E ela se pergunta: o que é isso? Não me diga que isso é corrosão do outro mundo? Então, ela sai do quarto e percebe que tá tudo escuro aqui fora. Ela não sente nada, nem presença, nem vida, nada. E ela pensa que na verdade não é corrupção do outro mundo. A única coisa que ela consegue pensar, de repente um velhinho de cadeira de rodas vai se aproximando. E ele fala que sabia que não podia confiar na sua pré-cognição, mas ele fala que é bom ter vindo aqui. Ele vai olhar bem pra cara dessa pessoa estúpida na frente dele. E o velhinho fala que a diferença é a cor do cabelo e a cor da roupa, não é? Mas ele pensa que não consegue se lembrar da aparência verdadeira do martelo carmesim. Já faz muito tempo que não vê essa pessoa. Mas a Haran fica somente em silêncio. Mas o velhinho fala: fala comigo, seu pirralho. Mesmo que seja falso, fala alguma coisa, só pra ouvir essa voz. Então, nesse momento, habilidades tentam prender a Haran, só que ela se deixa ser presa. Então, o velhinho se aproxima e fala que é impressionante, realmente é tão parecido. Até a carinha de mau humor é a mesma. E a Haran pensa: o que você falou, velho? Então ela começa a fazer uma forcinha e a mexer o seu pé de cabra. E facilmente quebra aquela habilidade que aprende. O velhinho fala então que foi por isso que a associação o chamou. Então a Haran parte pra cima com seu pé de cabra, criando uma grande explosão nesse prédio. Só que o velhinho se protege com aquele pedaço de pedra. E o velhinho fala que ela realmente quebrou seu espaço, não foi? Ela definitivamente é uma rank 0. Mas o velhinho se esquiva do ataque, criando uma plataforma pra si. E ele fala que tem que falar com os bastardinhos da associação. Merecem uma boa bronca. Então uma parede é criada bem do lado da Haran e ela se esquiva. E ela vai se esquivando, se afastando de várias que vão tentando acertá-la. Mas é de todo tipo, não é só parede não, são fragmentos, é tipo como se fosse um espaço em volta dela mesmo. E o velhinho fala: fala alguma coisa, criança. Até que a Haran percebe uma abertura. Então parte pra cima, mas uma daquelas paredes bloqueia o seu caminho, mesmo que o seu pé de cabra tenha atravessado. E o velhinho fala que ela é muito rude. Como ousa interromper as palavras de uma pessoa mais velha? Só que então, a Haran gira o pé de cabra e bota bem no pescoço do velhote. E ela fala: cuidado com a cabeça. Então puxa o pé de cabra e bate a cabeça dele na própria parede. E ele se quebra inteiro quando faz isso. E ele fala que ela deveria tratar os mais velhos com respeito. E ela fala que tá tratando, com uma boa surra. Mas ela pensa que não deveria ter falado isso. Agora ferrou. E ela pensa que esse velhote nunca para assim que ele fica bravo. Então ele cria como se fosse uma corrente feita dessas pedras na direção dela. E ela pergunta se ele vai mesmo destruir todo esse lugar. E é explicado sobre ele: o Castelão Infinito. Um
despertado de Rank S que é extremamente influente. Mas também, além disso, ele é um grande arquiteto que fez os prédios da associação. Então nesse momento um dragão de pedra vai na direção da Haran e ela pensa que isso não é bom. Esse velhote sempre faz isso. Então ela começa a correr de todo tipo de coisa, golems, espinhos, dragões. E ela pensa que o velho quer pegá-lo de qualquer jeito agora. Com dificuldade ela consegue se esquivar de tudo, pulando, desviando de espinhos até que percebe uma armadilha bem na cabeça dela. E ela pensa que o velhote não quer capturá-la. Ele tá aqui pra matar. Só que então ela consegue quebrar um golem de porrada, desfragmentando ele. Só que ela já tava bem cansada disso tudo. E o Castelão pergunta se ela tá cansada, pirralha. E fala que se ela se render agora, a morte dela vai ser bem rápida. E realmente o velhote não tava pra brincadeira. E a Haran pensa, por que esse velho tá com tanto instinto assassino, hein? E ela pensa se realmente vai se render. Então ela pula pra atacar o Castelão diretamente, mas ele se protege com uma parede de pedra. E basicamente essa pedra se regenera completamente, como se nunca tivesse sido atingida. E ela pensa que ele nunca deixa abertura nenhuma. E esse prédio inteiro é como se fosse a arma dele. E ela pensa que nesse ritmo ela vai ser esmagada até a morte. E ela é atingida na perna, saindo sangue. E ela pensa que poderia destruir todo o prédio. Mas não, isso seria demais. Ela não planeja destruir tudo dessa maneira. E o Castelão pergunta do que ela tá correndo. Para de pular para um lado pro outro e morra logo. Então ele começa a fazer mais golems. Só que dessa vez eram titãs enormes feitos de pedra. E a Haran continuava com sua expressão típica. Mas ela sai correndo dessa merda. E o Castelão pergunta se ela não tem orgulho nenhum. E ele fala que ela pode ficar dançando, mas hoje ela morre. E ela pensa que esse velhote tem muita raiva dentro de si, né? Talvez eles sejam até um pouco semelhantes entre si. Dois heróis que não conseguiram se aposentar e deixar o campo de batalha pra trás. E quando esses pensamentos vêm à mente dela, as intenções de batalhar contra ele sumiram. E ela pensa que a saída deve estar perto. Se ela conseguir quebrar e sair do prédio, ela consegue escapar. E ela começa a buscar com seu pé de cabra até que encontra. E o Castelão fala que vai matá-la agora, insolente! Só que quando aquele grande titã ataca, ela consegue fazer uma abertura e sair do prédio. E o Castelão fala que merda. Ele não esperava que essa pirralha conseguisse quebrar a sua dimensão. Então de manhãzinha, de volta em casa, alguém fica chamando por ela. Mestre, 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 acorda, mestre. E era a Bike. Daí ela finge que desiste e pula bem em cima da mestre dela. E a Bike fala que sua mestre é impressionante, consegue esquivar mesmo dormindo. E a Aran fala que ela tem que treinar por mais 30 anos se quiser pegá-la de surpresa. Enquanto isso, a Abin já tava na sala e dá bom dia. E a Haran fala que ela acorda cedo. O que ela tá vendo aí na TV? E a Abin fala que as notícias tem uma que é muito surpreendente. E bom, a notícia falava do que ela fez na noite passada. E um dos prédios foi atacado, mas não houve nenhuma vítima nesse incidente. Mas é claro, os danos são muito grandes para a associação. E a Abin se pergunta por que o saqueador sombrio atacaria a associação. E a Haran pergunta, tá perguntando pra mim? Eu sei lá. E a Abin fala que, bom, a criatura é um clone dela, né? Ela poderia saber. E a Abin pergunta, peraí, você vai beber cerveja? Acabou de acordar. E a Haran fala que tá de boa, ela não fica bêbada mesmo. Daí ela dá um golaço nessa lata. E a Haran pergunta, Abin, você tá preocupada com quem? E a Haran fala que o saqueador pode não ter gostado da foto que usaram dele na conferência. E a Abin pergunta, de verdade? E ela fala, sei lá, pô. E a Haran pensa que uma criatura já fez isso com a associação só porque não gostou de como foi retratado. E a Haran fala, ah é, eu quase esqueci. Tá, pega isso aí. E ela pega uma varinha mágica e a Abin pergunta, o que é isso? E a Haran fala que essa nova varinha mágica. E é pra ela ficar colocando energia durante o treino, pode ser? Já que ela não consegue usar muita mana, é só se concentrar enquanto segura, já é o suficiente. E ela pede desculpas se tá meio grosseira, mas ela fez com as mãos dela que são meio trêmulas, sabe? Só que o material é bom, ela pode assegurar que é uma boa varinha. Mas a Abin se pergunta, o que é uma varinha mágica? Daí a Haran chama a Bike e ela pergunta, você não contou pra sua amiga da varinha mágica? E ela fica, eu esqueci. Daí a Haran dá um facepalm e puta que pariu. Então mais tarde, naquele mesmo dia, com as duas bem preparadas para o treino de hoje, a Haran tava pensando e fala, Bike, você continua praticando amplificação. E vão falar assim que a Abin estiver pronta. Então elas começam a concentrar suas energias, uma na força, outra na mana, e a Haran tava observando suas alunas. Daí a Abin de repente se aproxima e fala, mestre, ela fala que tá agarrando bem e concentrando sua mana, como ela disse, mas... E a Haran fala, tá, beleza, deixa eu dar uma olhada. E quando passa da mão da Abin pra mão da Haran, uma carga elétrica
elétrica acontece. E isso deixa a Abin bem chocada. E a Haran fala que o núcleo mágico tá tentando escapar, já que a dona não é ela mais. E fala que tá bem feito. E ela fala isso enquanto toma o maior choque de todos os tempos. E ela pensa que tá realmente difícil pra fugir por meio dela, hein? E a Haran fala que o ego dessa varinha é forte, mas vendo quão obediente é com a Abin, parece que ela não vai se preocupar muito com essa aluna nesse momento. E ela pensa que fez essa varinha com o concreto do Castelão Infinito. E ela se pergunta o quão forte a Abin vai ficar, hein? E a Abin pergunta se ela vai ficar usando essa varinha de pedra ao invés do seu arco agora? E a Haran pergunta, como assim? Você tá maluca? Você tem que colocar essa varinha dentro do seu corpo. E a Abin fica tipo, dentro do meu corpo? Por onde isso vai entrar? E a Haran fala, sim, dentro. Vai ser o núcleo mágico dela. Mas a Abin pergunta, vai ser por meio de uma cirurgia? E a Haran pergunta, do que você tá falando? É só enfiar. Daí a Abin fica desesperada. A Haran coloca a Abin no chão e ela fica, peraí, mestre, peraí. E a Abin fala que é muito grande, para. Só que a Haran soca a cara dela no chão. E a Haran fala que é rapidinho, pelo amor de Deus, só fica parada. Ela fala, bom, aí vai. Só que a varinha tava na coluna da Abin. Então a Haran vai pressionando na coluna dela até que a magia vai fazendo penetrar no seu corpo. Então o núcleo mágico se forma. E aquela varinha vai se tornando magia pura. Ela simplesmente atravessa a pele da Abin. E ela se pergunta, ué, mas já? Foi só isso? E a Haran pergunta como é que ela se sente agora. Ela fala que é um pouco estranha, mas ao mesmo tempo confortável. E a Haran fala que o núcleo da nova varinha mágica é um fragmento de um herói antigo. Um herói que ficou decepcionado com esse mundo, mas ainda assim tentou salvá-lo. O nome dela, mesmo que a maioria já tenha esquecido, era Lysa Dahlgren. E seu nome de herói era A Gota de Felicidade. E a Abin se lembra daquela história, a enlouquecida. E mais tarde a Bike aparece e pergunta, ué, por que a Abin tá assim? Ela tá desmaiada desde ontem? E a Haran fala que ela tá ok, ela só tá no processo de sincronização com a nova varinha. E pergunta, a propósito, como tá o treinamento dela de amplificação? E a Bike fala que tá pegando jeito. A Haran pergunta então, por que ela tá usando um martelo? E a Bike fala porque a Haran usa o mesmo tipo de arma, ué. Mas a Haran pergunta se ela sabe sequer as vantagens de usar um martelo? E a Bike fala porque é pesado e bate forte. E a Haran fala que para pessoas poderosas, assim como elas, o peso e a massa da arma realmente não importa muito. Mas ela usa o martelo porque... Então, ela invoca o seu uniforme e seu martelo. E ela fala que é porque é uma arma que pode destruir qualquer coisa, até o seu núcleo. Daí a Bike fica, destruição. Então, de repente, a Haran parte pra cima dele e dá um porradão, arremessando a Bike pra longe. E a Haran fala que não tem tempo a perder. Então já começa a bater o martelo. E a Bike tem que se esquivar desse golpe e tenta revidar com o martelo dela. Então, enquanto elas continuam esse duelo lá, a Abin continua desmaiada. Ou dormindo, não sei. E aparentemente ela tava sonhando nesse momento. Ela tava correndo por um campo de batalha, uma guerra. Tinha um soldado bem ferido e ela vai ao socorro dele, dizendo que vai curá-lo com sua magia. Ela só precisa parar o sangramento primeiro, mas ela vê que tem muito sangue. E ela pensa que já é tarde demais, ele perdeu muito sangue. E ela fala que pelo menos ele não vai mais sentir dor. Então ela fica observando o soldado morrer debaixo da chuva, até que sente algo muito forte em sua mente, como se fosse uma dor de cabeça. E uma mensagem ressoa na sua mente. As emoções são um grito de uma pessoa. E era uma criatura que estava atacando esse campo de batalha com vários tentáculos. Ela começa a bater em vários soldados, matando eles ali mesmo. E a Abin se pergunta se isso é a corrosão do outro mundo. E ela ouve várias pessoas dizendo, me salvem, eu não quero morrer. E o soldado prestes a morrer tenta pedir ajuda pra ela. Mas a Abin pensa que isso é terrível. O campo de batalha virou um pesadelo. Só que a Abin, na verdade, estava no corpo da Lysa nesse sonho. E ela fala que não tem outra escolha. Isso enquanto invoca sua arma. E fala que particularmente não gosta de usar esse tipo de poder. Então, quando estava prestes a ser atacada por um dos tentáculos, ela se esquiva e parte pra cima com sua lança, fincando bem na cabeça da criatura, que grita de dor. Ela afunda a cabeça da criatura bem no chão e usa manipulação mental na criatura. E ela fala pra todo mundo que todo mundo vai ficar bem, está seguro agora. Os soldados começam a ouvir isso em suas cabeças e começam a se levantar. E a Lysa fala pra ninguém se perder pro poder do outro mundo. Todos devem se levantar, lutar juntos e devem seguir a sua liderança. Até que então os soldados voltam pro campo de batalha, mas ela fica pensando, quem sou eu? Lysa ou Abin? Até que a Abin se vê em outro local. Era um mundo dos sonhos, onde nada fazia sentido. Tinham casas e paredes flutuando por aí. E ela se pergunta, que lugar é esse? E a Lysa aparece perguntando, então você passou pela antiga guerra? Você se divertiu? E a Abin se pergunta se foi tudo uma ilusão. E ela pergunta quem ela é? E a Lysa fala que nunca pensou que aquele idiota arrumaria uma aprendiz. E agora a Lysa entende por que a Abin foi colocada no núcleo dela.
vendo quão sem noção ela é. Mas a Bin pergunta, me responde, quem é você? Mas quando pega no jaleco dela, a Lisa desaparece. Até que ela fala que o que ela experienciou agora foi o passado dela. E a gota de felicidade estava atrás dela, a enlouquecida. E pergunta se ela quer saber como a história acabou. O destino da garota mágica que queria salvar todo mundo. Sabe como a vida dela acabou? Ainda assim, ela continua querendo esse poder? Ela quer essa força? Ela vai resistir às consequências desse poder que foi oferecido? E a Bin pensa que isso é um pesadelo. Isso nunca aconteceu na vida real. Nunca seria real. E a Lisa fala que ela tá se recusando a responder. Ok, tudo bem. Então coloca uma coisa na mão da Bin e fala pra ela ter certeza de se lembrar disso aqui. O que acontece quando você come isso? O doce sombrio, salgado e amargo. E a Bin pergunta o que isso tudo significa. O que aconteceu com ela de verdade? Até que ela sente algo atrás dela e vê muito sangue. E vê várias mortes. E ela vai até elas tentando socorrê-las e pergunta, o que aconteceu? Abra seus olhos! Mas quando vê, ela percebe que estão todos mortos. E a Lisa fala que naquele dia, o filho do tenente-general entrou na batalha. E ela passou longos dias e noites sem dormir, resgatando ele. Felizmente, ela conseguiu salvá-lo, mas ele perdeu 2 dedos no processo. E o soldado fala que a Lisa é uma garota mágica estúpida. Como isso pode ter acontecido com ele? Vai fazê-la pagar por isso, sua puta estúpida! E a Lisa pergunta pra Bin se isso não é hilário. Apesar de salvar aquele homem, à custa de muitas outras vidas, arriscando a dela no processo, ainda fez isso por 2 meros dedos. E depois dela ser sancionada e punida por suas ações, ela voltou pro hospital onde trabalhava. Mas o que ela recebeu de boas-vindas foram todas as suas mortes. Miseravelmente jogadas no chão. E a Bin pensa que isso é horrível. E a Lisa fala que todo mundo que lidava com vidas humanas se questionou nesse dia. Será que os humanos realmente são iguais? Até a pessoa que ela salvou trouxe tanta desgraça e sofrimento. E ela pede pra Bin abrir bem os seus olhos. E ela vê as 2 faces da Lisa. Até que de repente ela acorda e ela tava num carro junto com a Bike. E ela fala, olha só, finalmente acordou. E a Bin pergunta, por quanto tempo eu dormi? E a Bike fala, 1 semana. E a Bin fica, é o quê? E a Bike fala que graças a isso monopolizou a mestre por 1 semana inteira. E a Bin pergunta, pra onde estão indo agora? E a Haran tava dirigindo em pleno silêncio. Mas a Bike fala, Coreia do Norte! E ela fala que a mestre arrumou um lugar cheio de monstros. Então estou indo pra lá, acabar com a raça deles, ué. E a Bin pergunta, senhorita Haran? Ela fala que não consegue usar sua mana mais, certo? Então não tá pronta pra uma luta ainda. E a Haran pergunta se ela vai fugir das lutas pro resto da vida. Ela acha que não consegue, mas provavelmente consegue usar sua mana sim. É só tentar, ué. E a Bin pergunta, realmente? Então ela vai tentar. Então ela concentra na palma de sua mão e cria uma grande explosão dentro do carro. As outras 2 ficam chocadas com o que acontece, porque ela fez uma explosão concentrada que comeu metade do carro. E a Haran fala, bom, vamos andando agora. E a Haran fica pensando que nem tinha terminado de pagar esse carro ainda. E a Bin pergunta se a Haran tem um seguro, não tem? E a Haran fala que o seguro não vai cobrir isso. E ela pede desculpas, desculpa, mestre. Mas a Haran fala, bom, pelo menos você conseguiu usar sua mana bem. Mas ela fala que de qualquer maneira, já chegaram. Então elas estavam de frente para umas portas bem feinhas pra falar a verdade, mas era um esconderijo, claramente. E a Haran fala que hoje começa o treino delas de combate de verdade. Então no próximo momento já tinha uma criatura javali partindo pra cima da Bin e ela se defende com sua mana, criando uma chuva de flechas mágicas. E o javali se rende depois de receber esse ataque na cabeça. E a Bin pergunta, peraí, o javali tá se comunicando com a gente? E a Haran fala que deve ser uma criatura com habilidades comunicativas e inteligência. E a Bin pergunta, o que eu faço? Eu curo ele? E o javali fica, por favor, por favor. E a Haran fala, tudo bem, pode testar suas novas habilidades de cura. Então ela se concentra no pobre do javali, se concentra bastante e realmente funciona. Ele é bem curado e até agradece a ela. E a Haran se pergunta se isso foi o que ela curou depois de 30 minutos? Ela deveria ter mais mana do que a média de heróis típicos de hoje em dia. Ela é realmente uma curandeira? E a Haran fala que não só esse tipo de monstro pode raciocinar, os humanoides principalmente, embora varie de personalidade e intelecto da criatura. E ela fala que tem certeza que tem alguns assim na associação. E as 2 ficam meio chocadas com isso. E a Haran pergunta, peraí, vocês não sabem? E a Haran fala que esse tipo de criatura usa uma gargantilha que suprime seus poderes sobrenaturais, para que possam ser identificados facilmente. Mas de qualquer jeito, vão entrar agora, vai? Não
não pela porta da frente, mas sim pelo subterrâneo. E a Bike fala, subterrâneo? Não tô vendo nenhuma outra entrada. Mas a Haran fala, Bike, pega a Bin e corre pro mais longe que você conseguir, ou ela vai morrer nessa porrada. E ela fala isso invocando seu martelo. E a Bike fala, beleza, vamos correr. Então ela se concentra com seu martelo carmesim e liga o propulsor de trás dele. Então, depois de usar sua magia para imbuir nesse martelo que tava quase explodindo, ela bate ele no chão e começa a vibrá-lo. Então, simplesmente com muita força, ela levanta novamente e bate com tudo o seu martelo. Os pinos dele até entram novamente para dar mais potência. Então, quando o martelo simplesmente atinge o chão, uma grande explosão acontece. E essa explosão faz um buraco, uma cratera enorme. As duas ficam até torcendo depois disso. E a Haran fala, bom, agora tem uma entrada. Tá na hora de se divertir. E o alarme desse lugar começa a soar. Então a Bike pega a Bin no colo e se joga no buraco. E a Haran pensa que nesse laboratório tem monstros de rank C a B. Elas devem conseguir matá-los. A Haran fala que agora tem que começar sua própria tarefa. Então ela se infiltra e os guardas do local estavam correndo. Alarme, alarme, intrusos. E a Haran pensa, ótimo, os guardas estão distraídos. E ela pensa que essa porta tá trancada e tem na porta um dispositivo de senha bem ordinário, pra falar a verdade. E ela fala de que qualquer jeito não pretendia abrir pela senha. Já tá muito tarde pra ser furtiva. Então ela tenta abrir a porta na marretada. Mas quando ela percebe, mal faz um arranhão nessa porta. E a Haran fala, você tá lutando contra? É só merdinha, então toma, então toma. Então depois de conseguir passar, ela vai bem rapidamente e dá no vão do elevador. Essa era a porta do elevador. Então ela se joga ali mesmo. E ela pensa que é uma queda bem grande, mas tá de boa. O que ela tá procurando fica bem lá embaixo. Então quando chega no seu destino, ela se agarra numa barra e arromba a porta do andar que ela quer entrar. Então ela se vê diante de alguns cientistas e ela fala, e aí? E eles ficam completamente chocados e começam a correr. Era uma despertada. E a Haran pensa que pelo menos ela não foi subestimada por ser baixinha. Só que esses doutores estão causando grande problema. Então ela usa sua telecinese e guia aquelas bolas de metal pra caçá-los, batendo várias delas contra as paredes e depois atingindo cada um dos doutores que caem no chão. E a Haran se aproxima de um deles e fala, bom, agora eu vou ouvir você. E ela pergunta, cadê a semente de monstro? E o cientista fala, só sangue mágico, você veio pra pará-los novamente? E a Haran pergunta, peraí, você me conhece? E o cientista fala que é claro que sim, ela sabe quantas organizações secretas ela destruiu. E a Haran fala então que ele já sabe o que vai acontecer em seguir, não sabe? E ela pergunta o que tem ali embaixo, experimento com humanos, criação de despertados artificial, e ele fala que a meta deles é criar um perfeito monstro do tipo besta. E a Haran pisa na cara dele e fala, você não tá contando direito, fala detalhes. Então a Haran liga pro Hunseok e ele fala que tá ocupado, fala logo. E a Haran pede pra despachar a equipe de risco biológico pro local que ela vai mandar pra ele. Contenção total pra daqui 10 horas no máximo. E ele pergunta, e a semente de monstro? E a Haran fala que vai pessoalmente descartá-la quando encontrar. E fala que é só isso, ela vai desligar. Mas o Hunseok a chama antes dela desligar. E ele fala pra ela avisar quando for usar tanto poder assim de novo. A associação ficou maluca, estão achando que é um monstro de rank 0 que cruzou a barreira. E ela fala, tá, nem foi grande coisa assim, mas tá, ela vai avisar da próxima, tá? O Hunseok fala, que bom que isso foi esclarecido. Mas ele fala que apesar disso, ele agradece. Ele pensou que a Haran ficaria no seu quarto pra sempre, que ficaria congelada no tempo, não se interessando mais pelo trabalho de heroína. Daí a Haran fica meio chocada e faz, eu achei um propósito. E o Hunseok dá um sorrisinho e fala, confirmado, e desliga a ligação. Enquanto isso, em outro lugar do laboratório tinham dois doutores discutindo. Um fala que vai todo mundo morrer se soltarem isso, mas o outro fala que eles vão morrer de qualquer jeito. Até que a Haran aparece na sala e fala, e aí? E ela pede a atenção de todo mundo que tá ali, mãos pra cima. Se renderem agora, a pior coisa que vão enfrentar vai ser o tempo de prisão. Nenhum deles machucou nenhum civil ainda. Só violaram regras e leis de regulação de monstros. Só que nesse momento, uma grande besta estava se formando pertinho dela. E o pessoal pergunta, vai ser uma sentença baixa se a gente se render? E o pessoal fala que é martelo carmesim, um passo em falso e todo mundo morre ali. E o pessoal fala que pode fazer trabalho comunitário, trabalhar na associação. E a Haran pensa que levando em consideração tudo o que aconteceu, todo mundo aqui tá de boa. Exceto por aquele calvo ali. E ela se pergunta, será que ele é o chefe? Ele tá muito puto com seu subordinado. E o calvão grita, não me façam rir! Então ele toca naquela cápsula. E o despertado forçado foi solto. E fala pra todo mundo evacuar imediatamente. Então os doutores começam a correr, porque ele tá soltando o monstro. Só que então a Haran impede todo mundo com a sua telecinese. E fala que ninguém vai pra lugar nenhum. E fala que todo mundo ali vai ver a sua organização cair. Então, dentro daquela cúpula, o que vai sendo solto é aquela grande besta. É um monstro que se assemelha com uma pantera,
com vários olhos espalhados pelo corpo. E o doutor fala: isso, Patuzais, mata eles, mata ela. Ele é um monstro que nunca vai perder. Só que nesse momento o próprio doutor é morto, com uma patada só da criatura. E a Haran fala que isso é tão clichê. Julgando pela sede de sangue, você deve ser um monstro de ranquear, não é? Então ele ruge pra Haran. E ela pergunta: você vai se aproximar, seu gatinho que bebeu água demais? E ela começa a concentrar o seu poder pra baixo. E o monstro não entende muito bem o que ela tá fazendo. E a Haran pensa que foi bom esse monstro de ranquear aparecer logo. Parece ser a criatura mais forte desse laboratório. Então ela vai se aproximando lentamente com seu poder ativo e a criatura vai ficando amedrontada. Então, ela decide atacar a Haran para se defender. Mas a Haran, sem esforço nenhum, se esquiva desse ataque rapidamente e prepara uma martelada bem na cabeça. E a Haran fala que tá botando a vida em risco para defender o seu orgulho, que é admirável vindo de uma criatura que nem ela. Então ela bate o martelo com tudo bem na cabeça da criatura, que tem o seu focinho amassado. E a criatura já começa a tirar um ronco. E a Haran fala: bom, tá na hora de pegar aquela semente agora. Enquanto isso, a Abin tava: me ajuda! E a Bike fala que precisa de suporte dela também. Então as duas saem correndo pedindo ajuda pra Haran. E a Haran pensa: todos de tamanho médio, rank C, no máximo. Só que então as duas são cercadas pelas criaturas. E a Haran fala que na verdade isso é uma posição de vantagem. Estar no canto significa que as costas delas estão seguras. Bike fica na frente e a Bin fica atrás, dando suporte. Não fiquem intimidadas pelo tamanho da criatura. Grande significa mais fácil de acertar. Então a Bin prepara o seu arco e a Bike prepara o seu martelo. Mas a Abin fala: Haran, por favor, ajuda a gente, não fica só assistindo. Só que então a Haran pega o seu cigarro falso pra parar de fumar e dá um sorrisinho. E ela fala que não seria combate de verdade se ela ajudasse, não é? A Abin fala que tem um monstro bem na mira dela. E a Bike confirma o tiro. Então ela bate ao mesmo tempo, só que a criatura, que parecia um slime, se esquiva. E a Abin avisa que a criatura tá indo bem na direção da mestre. Só que a Haran simplesmente agarra a criatura como se não fosse nada. E a criatura fica apavorada. Então ela simplesmente bate a criatura no chão e ela morre. E a Haran fala: me esquece, foca no combate. E a Abin fala: sim, claro. E a Haran pensa: quanto mais elas lutam, melhores elas ficam. E ela pensa que isso aqui tava tudo desordenado e bagunçado até pouco tempo atrás. Só que a visão do combate lentamente tá mudando. E a Haran pensa que o crescimento da Abin é realmente bem notável. A Bike tá destruindo todos os inimigos como se fosse uma tempestade. E a Abin tá dando um suporte esplêndido, guiando os monstros pra dentro dessa tempestade. Mesmo que a Abin esteja à beira de chorar ali, ela seria uma comandante perfeita se ao menos tivesse habilidade de manipulação mental. Daí a Haran começa a refletir sobre isso. Enquanto isso, a Bike derruba essa última criatura que parecia um avestruz e ela finalmente cai. E a Bike fala que elas conseguiram, elas sobreviveram. Daí a Haran dá um sorrisinho e fala: garotinhas bobinhas. Então bem mais tarde tá sendo fumaça daquele buraco que a Haran fez. E ela fala que elas podem ir pra casa primeiro. E a Abin pergunta: ué, enquanto você, Haran? E a Haran fala que tem que entregar isso tudo pra associação. A limpeza vai levar 9 horas. Por acaso ela quer ficar esperando em cima daquela pilha de cadáveres? E as duas ficam um pouco chocadas e elas vão pra casa. Então, o soldado aparece e fala: segurança garantida? E a Haran fala: sim, tá seguro. E ela se apresenta como Haran Lee, número de registro 01-005M. Ela descobriu uma organização que violava a lei de regulamentação dos monstros e tomou medidas apropriadas para isso, para neutralizar após julgar que se tratava de uma situação de emergência. E o soldado pergunta: nenhuma dessas criaturas estava envolvida na história de nenhum outro herói? E a Haran fala que confirmou: nenhum era. E o soldado fala que ela precisa de uma licença de extermínio gratuito para evitar uma penalidade por suas ações. Mas a Haran fala que tem a sua licença aqui. E o soldado fala: entendido. Então, começam a distribuir as recompensas? E a Haran fala que sim, dividir as recompensas igualmente entre os heróis 01005M, 301376M e 261943M. Daí o soldado vê essas fichas das heroínas, que eram da Bike e da Abin, e o soldado fala que confirmado. E fala que parece que são alunas dela, certo? E ele fala que isso é um pouco raro nos dias de hoje. E a Haran pergunta se tem algum problema? E o soldado fala que não, é que muitos heróis hoje em dia nem se preocupam mais com a força, muito menos com aprender com um herói tão poderoso quanto ela. Então aquele soldado começa a mover o pelotão de limpeza. E a Haran pensa: força, poder. E ela pensa que realmente, hoje em dia, os heróis nem mais treinam. E ela fala que tem 2 heróis aqui, mas isso aqui é só formalidade, nem precisam deles. E ela pensa que suas aprendizes são bem estranhas aos olhos da sociedade moderna. Até que então, ela ouve um grito da heroína e ela já invoca o seu martelo perguntando se tem alguma criatura viva. Mas a heroína fala: essas pessoas, os membros delas
estão todos quebrados. E o herói que tá do lado fala, que nojento. E o soldado pergunta, isso foi trabalho dos monstros? E a Haran fala que estão fazendo confusão por nada. Foi ela que fez isso. E a garota pergunta desesperada por que ela quebrou os membros deles. E a Haran pergunta, o que você queria que eu fizesse? Ela tava enfrentando todo mundo sozinha. Queria que fosse misericordiosa, que amarrasse eles, desse chance deles fugirem? Mas ela fala que isso não é demais. E a Haran fala que vão ficar bem quando forem curados. Pelo amor de Deus, ela tá exagerando. Mas a garota fala que ainda são pessoas. Então a Haran bate o martelo no chão, de saco cheio dessa frescurenta. Até eu tô. E a Haran fala, são pessoas. E primeiramente, são inimigos. E a heroína fala que, ainda assim, um herói não deve fazer isso. Isso não é certo. Daí a Haran vai se aproximando e fala, tudo bem, vamos falar sobre o que aconteceria se um deles fugisse. Ela bota o martelo bem na cara da heroína. E a Haran fala que eles construiriam uma nova organização se fugissem, usando o conhecimento para criar mais monstros. E com seu ódio por heróis amplificado, libertariam monstros no meio de Seul e destruiriam todos os amigos e família dela em pedacinhos. Acharia só os corpos deles picotados. E a Haran fala que é isso que aquele leopardinho ali teria feito se tivesse sido solto. Agora me fala, heroínazinha, ela vai aguentar o peso da responsabilidade de ser uma heroína? E a garota fica desesperada com isso, quase chorando. E o soldado fala, já é o suficiente, capitã. Daí a Haran olha pra ver quem é e ela identifica essa pessoa. É o Henry. Ele é um ex-membro da equipe de assassinato durante o serviço ativo. E ela pensa que ele finalmente chegou, uma pessoa sã em consciência. E a Haran pergunta se da perspectiva dele, ela pegou pesado? O Henry fala que na verdade não pegou tão pesado assim, mas ainda assim são somente crianças. E fala pra Haran não ser tão dura assim com elas, sabe? E a Haran fala, me bota pra baixo. E o Henry fala que ele vai cuidar do resto, tá? Ela pode ir embora. E a Haran dá uma cotovelada e fala, me deixa aí. Mas o Henry fala, volta com cuidado, hein? E fala pra dizer quando tiver um tempo livre, hein? Todo mundo vai ficar feliz que a capitã voltou. E a Haran dá um tchauzinho antes de partir. Então, mais tarde, ela tava lá na associação do All-Shell. E a Haran fala, bom, foi isso que aconteceu. E o All-Shell fala que ela teve tempos bem difíceis, hein? E a Haran fala que ele tá respondendo tão educadinho hoje, parece até que mudou. Mas bom, ela não veio pra falar sobre isso hoje. E ela entrega pra ele uma semente de um monstro de ranquear. O All-Shell fala que é bem interessante, é um achado bem raro. E ele, analisando, fala que é bem alta em pureza. Ele fala que foi um especialista que fez isso. Mas fala, peraí, um momento, por que você tá me dando isso de graça? Você quer algo em troca, não quer? O All-Shell pergunta o que ela quer, dinheiro? E a Haran fala, bom, dá pra aquela garota. E também pra pedir desculpas pelo atraso no presente de aniversário. E o All-Shell fica meio confuso. E a Haran pergunta, por que você tá me encarando assim, hein? E o All-Shell fala que nada, só não esperava que ela dissesse isso. E a Haran sabe que cometeu seus erros, mas, bom, já fazem vários anos que não vê ela, né? Só que infelizmente é tudo culpa dela. E ela suspira, mas o All-Shell fala que aquela pessoa, no entanto, não parece pensar assim. Mas a Haran muda de assunto e pergunta se ele preparou a extração genética que ela pediu. E o All-Shell fala que sim, mas foi significativamente caro pra ele. E também teve uma controvérsia dentre os executivos, mas eles conseguiram uma condição para aprovar. E a Haran pergunta, que condição? E o All-Shell fica bem sério e fala, senhorita Haran, precisamos que você visite o quartel-general por si só. Então, um círculo de magia negra aparece embaixo dela. E ela pensa que isso é poder do outro mundo. E ela fala, All-Shell, maldito! Então, ela é puxada por esse portal. E o All-Shell devolve pra ela a semente do monstro. E ele fala, bom, faça boa viagem. Então, ela desaparece nesse tal do outro mundo. Ela fica um pouco preocupada, mas bem calma, na verdade. E ela pensa que tá numa loja. Ela pensa que acabou num lugar bem esquisito. Tem várias sementes de monstros pelo chão. É o lugar que aquela garota está, não é? Então, nesse momento, uma estátua da Haran estava sendo esculpida por essa mulher. E a Haran pensa que tá na hora de confrontar o seu passado, não é? E essa garota se vira e pergunta, pai? E a Haran fala, oi, Lin Shua. Então, a Haran se lembra bem do passado dela. Isso era uma conversa sobre uma missão que estava prestes a acontecer. E o capitão fala que a informação oficial é que a capitã Martelo Carmesim escapou. E ele, capitão Ivan, vai conduzir o briefing operacional. O alvo é um monstro humanoide de ranquear, o artista sombrio. E a heroína de ranquear, quebradora de quadros. E o Henry, no passado, pergunta por que uma heroína é alvo de extermínio. E o Ivan pergunta sobre a quebradora de quadros. E o Ivan fala que ela é o primeiro alvo do extermínio. Isso porque ela enviou um aviso de aposentadoria falso e fugiu com o chefe final de sua história, que é o monstro artista sombrio. E isso foi há 2 anos atrás. Atualmente a presença dela foi detectada em várias áreas residenciais civis.
E as leituras de energia sobrenatural e do outro mundo de sua residência aumentaram explosivamente. E se isso for deixado sem checar, um buraco pode ser formado no meio dessa área residencial. E eles não sabem o que pode acontecer. Então, nesse momento, um carro chega perto de uma casa bem tarde da noite e era Haran, junto de 2 outros heróis. E foi dito que, em resposta, o gerente da associação confirmou o envio de 3 heróis de rank S: a Martelo Carmesim, o Castelão Infinito e o Bibliotecário. E o Henry pergunta se é realmente necessário 3 heróis de rank S, até porque de combatente desses 3 tem somente a Martelo Carmesim. Mas o Capitão Ivan fala que os outros 2 servirão como heróis de apoio. Eles vão isolar toda a área e colocar restrições. Então, a Haran confirma o sinal pro Castelão, ele bate sua bengala, criando uma grande barreira em volta de toda essa área residencial. Então, a Haran toca a campainha. E alguém pergunta no interfone: quem é você? E ela fala que veio pelo gerente da associação e cooperarem pacificamente. Só que nesse momento, uma grande rajada de poder rasga por aquele lugar. A Haran se esquiva e fala que a negociação falhou. E fala pra não atacarem o monstro. E é explicado que o inimigo da história, desde que seja a história de um herói, se o herói daquela história não derrotar o seu próprio vilão, uma fenda dimensional será aberta. E o Castelão fala que o controle tá feito. Ela pode fazer o que ela quiser agora. E a Haran pensa: uma heroína de classe A, quebradora de quadros. Só que então, várias espadas são atiradas na direção da Haran e ela consegue se esquivar. E ela pensa que não são fortes o suficiente para serem uma grande ameaça, mas eles sabem resistir. Então, até flechas são atiradas e a Haran consegue se esquivar facilmente. Só que da fumaça, algumas figuras vão surgindo. E são a quebradora de quadros e o artista sombrio, de mãos dadas. Então, mais tarde, mesmo mortos, continuaram de mãos dadas. E a Haran fala que a situação tá resolvida. E ela pensa que isso não foi nada difícil. Uma heroína de classe A e um monstro do mesmo nível, eles foram massacrados praticamente. A força deles foi gradualmente diminuindo nesse meio tempo em que não entraram em combate. Eles estavam completamente exaustos mentalmente, então não resistiram ao controle mental. A última memória dela, provavelmente, foi estar nos braços do seu amado. E ela foi morta também no mesmo momento que matou o monstro, só pelo caso de uma fenda dimensional não aparecer. E a Haran ficou lá para fazer a observação. E ela pensa que eles escaparam por 2 anos inteiros. E ela pensa: será que eles foram felizes nesse meio tempo? Até que a Haran sente uma energia muito diferente. Ela se pergunta: isso é poder do outro mundo? E ela pensa que é muito potente, ela consegue sentir. E a fonte é aquele armário. E ela pensa: vem direto do outro mundo? Classe 0? Ela se pergunta o que diabo está ali dentro. Então, abrindo o armário, ela percebe que é um bebê. Tem uma criança. Ela fica completamente chocada. É uma criança filha de um humano com um monstro. Os seus olhos eram escuros como o universo. E sua íris era como se fosse uma estrela. E a Haran pensa que isso pode ser a semente para um grande desastre. Enquanto a criança sorria para ela, a Haran pensava que tinha que matá-la. Mesmo sendo um bebê, isso pode trazer o fim desse mundo. Mas a Haran pensa que tem que agir com foco. A criança estava bem confusa, mas a Haran prepara o seu martelo. Então, depois disso, ela sai da casa com sangue em seus pés e carregando a criança. E ela avisa que pode detonar a casa. Então, ela explode. E a Haran pensa nos fragmentos da escuridão dentro desse fogo. Só que então, ela levou aquela criança lentamente de volta para as trevas. Então, no presente, ela fala: papai, papai, vai correndo na direção da Haran e dá um abraço nela. E ela fica bem feliz de ver a Haran. E a Haran pensa: será que ela merece receber esse carinho todo dela? E a Haran abraça de volta. E a Lin Shua pergunta: onde é que tá o Unho? E ela fala que não trouxe hoje. Ele pode vir mais tarde, não é? Mas ela fala que trouxe algo pra ela, que não é um Unho, é um presentinho. E a Lin Shua fica impressionada quando vê aquela semente de ranquear. E a Lin Shua fala que é tão linda. A Haran fala que fica feliz que ela gostou. E a Lin Shua fala que também tem algo pra mostrar pra ela. Vem cá, vem cá. E ela vai mostrando uma estátua. E a Lin Shua fala que fez pra ela porque ela disse que precisava.